Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Foi julgado ao longo do dia no Fórum de Teófilo Otoni o homem acusado de matar a própria filha, uma bebê de pouco mais de 50 dias. A acusação trabalhou com 4 qualificadoras: motivo torpe, feminicídio, recurso que dificultou a defesa da vítima e crime contra menor de 14 anos. Os advogados de defesa e as assistentes de acusação chegaram por volta das 8 horas da manhã, trazendo a documentação para ser apresentada durante o julgamento de Davi Leix Filho, acusado de matar a filha. O crime foi em maio de 2022, 3 dias antes da menina completar 2 meses de vida. Nós queremos uma resposta, porque há 3 anos nós temos uma mãe, uma avó, uma tia, toda uma estrutura familiar que vem sendo completamente afetada pela falta de um de seus membros. Familiares e dezenas de pessoas acompanharam a sessão do júri que chocou a cidade e ganhou grande repercussão devido à brutalidade do crime. Foi cometido na frente de toda uma família e de uma forma fria e cruel, porque ela tinha 57 dias. 57 dias, uma bebê que nasceu prematura e que foi arremessada de uma laje. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Davi retirou o bebê dos braços da mãe e jogou a filha de uma altura de 9 metros. A pena máxima hoje de homicídio no Brasil ela é 30 anos. Mas pensando nas circunstâncias da pena, né, na questão dos antecedentes, na desometria todinha, a gente tem uma expectativa de que seja no mínimo aí entre 24 a 26 anos. A acusação sustenta que houve premeditação no crime e que existem laudos comprovando que o acusado não estava em surto e sabia perfeitamente o que estava fazendo ao jogar a bebê de cima da laje. A mãe fez uma vaquinha e contratou um excelente médico, perito na área, fora o perito judicial, que é um perito de confiança da justiça, que é um psiquiatra forense, e todos coadunaram com a mesma questão. Ele não tem nenhum tipo de problema. O que houve ali foi um crime bárbaro. Nós trazemos também a prova do quanto essa bebê sofreu para morrer, porque o falecimento dela não foi na hora, ela demorou a morrer. A defesa alega que o acusado estava em surto psicótico no momento do crime e que ele não se lembra do ocorrido. Nos seus depoimentos, ele alega ter sim cometido o crime, mas alega também que estava inconsciente, estava em um estágio de surto, e é exatamente por esse estágio psicótico que a defesa vem pautar-se aqui hoje nesse julgamento. Impossível falarmos em premeditação num estágio na qual ele não tinha a capacidade mental suficiente para entender a gravidade do ato que estava praticando. Apesar de alguns lados conflitantes, a gente sustentar a questão da insanidade e, se for superada essa tese, a gente tentar a retirada das qualificadoras que foram lançadas em excesso. Agora são 7h09, assistindo a essa reportagem, a gente percebe que é muito forte a fala da acusação, principalmente quando a advogada diz que essa criança sofreu para morrer. Esse julgamento era muito aguardado em Teófilo Otoni, principalmente conforme o que disse o Gerry Santos na reportagem. É um assunto que teve muita repercussão. Esse julgamento já terminou no fim da tarde, e este homem foi condenado a 45 anos de prisão pelo assassinato da filha. E conforme você pôde ver também na reportagem, ele confessou que jogou essa criança do alto. Muito bem, então iniciamos a terceira gravação da instrução plenária do segundo Tribunal do Júri da comarca de Teófilo Otoni, iniciando o interrogatório, senhor Davi. Me apresentando ao senhor Davi, meu nome é Reginaldo Palhares Júnior, o juiz que preside a sessão aqui de julgamento aqui do senhor. O senhor está sendo julgado perante o Tribunal do Júri, especialmente pelos senhores jurados. A oitiva do senhor, essa oportunidade do senhor conversar conosco, essa oitiva é dividida em 2 partes. A primeira parte é composta de perguntas pessoais que não tem a ver com o processo, são perguntas sobre o senhor. Essa parte, as respostas são obrigatórias, eu que farei essas perguntas. Quanto à segunda parte, vou utilizar aqui, aproveitar que a defesa já manifestou que o senhor vai responder somente às perguntas da defesa. Isso é também um direito constitucional, qualquer cidadão, não necessariamente cidadão, o estrangeiro também, qualquer um julgado aqui no Brasil pode exercer o direito ao silêncio.
E isso não pode ser levado como nenhum fato negativo, né? Não é uma confissão, não é uma conclusão negativa, né? É um direito, um exercício regular de direito que qualquer um em julgamento pode usar. E pode ser parcial, como o doutor mencionou, né? Ele pode escolher as perguntas que vão responder e já mencionou que vai responder somente as perguntas da defesa, e essa é a segunda parte do interrogatório, tá bom? Então, começando a primeira, que é das perguntas pessoais. Davi, pode confirmar o nome completo do senhor, por favor? Davi Lois Filho, Muito bem. Qual que é a idade do senhor hoje? Hoje o senhor tem quantos anos? 28 anos, 28. Pode confirmar a data de nascimento completa do senhor também, por favor? 8/1/1996, Muito bem. Davi, o senhor passou a infância do senhor em que cidade? Onde que o senhor foi criado? Teófilo Otoni. Teófilo Otoni. Sempre morou aqui em Teófilo Otoni? Sim, senhor. Muito bem. Na infância e adolescência do senhor, o senhor chegou a frequentar a escola? Sim, Qual que é o grau de escolaridade do senhor? ensino médio completo. Muito completo. Chegou a iniciar o ensino superior? Parou no Não. ensino médio mesmo? O senhor tinha desejo, tinha interesse de iniciar o ensino superior ou estava satisfeito já com o ensino médio? Tinha sim. Tinha sim. Alguma área de predileção? Não, Não? Perfeito. O senhor era filho único ou tinha irmãos e irmãs? tenho dois irmãos. Dois irmãos. Eles terminaram os estudos também? Sim, senhor. Sim. Perfeito. Atualmente, qual que é o seu estado civil? Solteiro, casado? Solteiro. Solteiro. Muito bem. Atualmente, o senhor possui filhos? Não, senhor. Não? Muito bem. E quando o senhor estava em liberdade, o senhor tinha alguma atividade profissional, alguma fonte de renda, alguma relação de emprego? Não, senhor. Não? Estava sem renda? Sim, senhor. Sim. Perfeito. Muito bem, chegando já à reta final dessa primeira fase, o senhor já foi preso ou processado anteriormente? Né? Em outras palavras, né? O senhor já respondeu alguma outra ação criminal ou esta é a primeira e única ação do senhor? Primeira e única, senhor. Muito bem, então encerrada a qualificação do senhor, passa a palavra à defesa. Obrigado, excelência. Davi, você está sendo acusado hoje de homicídio. Você está sendo acusado de ter matado a sua filha. Você confessa o crime? Sim, confesso. No momento em que você cometeu o crime, você tinha consciência daquilo que você estava fazendo? Sim. Porém, estava em surto. Você, durante o momento em que você foi preso, desde o momento em que você foi preso até a data de hoje, você relata o uso constante de algum medicamento durante o período prisional? Sim. Qual? Medicamento é risperidona, 2 miligramas. Desde que foi preso até hoje? Sim. Sem mais, excelência. Feito. Muito bem, só para de prudência, o doutor Wooding, tem alguma indagação? Ou foram todas para todos os polos? Exatamente, era só de precaução mesmo? Não, não tem? Perfeito, muito bem. Então, agradeço as perguntas também, novamente, elogio a cortesia, a gentileza dos doutores, né, aqui na atuação profissional. Então, encerrado o interrogatório do Davi, pode pausar a gravação, por gentileza. Muito bem, então, iniciada a gravação da instrução plenária do julgamento pelo segundo Tribunal do Júri da Comarca de Teófilo Otoni. Estamos na ação penal número 11577, dígito 48 de 2022. Já todas as partes apresentadas, né? Já os agradecimentos, o cumprimento a todos, já selecionados os jurados. Então, como dito, iniciando com a instrução com a senhora Lucinete de Aguilar Souza. Seja bem-vinda, né? Já fiz os cumprimentos lá fora também. Vou registrar o documento da senhora, tá bom? Tá. Muito bem. Então, senhora Lucinete, meu nome é Reginaldo, então juiz de direito que preside aqui a sessão do julgamento. A legislação prevê que para a senhora participar aqui do júri, conversar conosco, que eu possa lhe fazer algumas perguntas, o doutor promotor de justiça, as doutoras advogadas, né, que foram constituídas pela senhora, os doutores defensores. Independentemente, e os senhoras e senhores jurados, né, aqui que estão, esses 7 que estão aqui são os juízes que julgarão a causa, são jurados. Entendi.
Muito bem. Todos nós, independente de qualquer um dos polos, né, temos o dever de sermos muito respeitosos, né, corteses com a senhora, muito sensíveis. Algumas das perguntas a senhora pode pensar que é uma pergunta óbvia, mas tudo isso é porque, em especial os jurados, né, estão tendo contato pela primeira vez, tanto com a senhora, quem é a senhora e quanto ao caso, né, a situação também. Tá. Mas se tiver alguma pergunta que a senhora considera que foi invasiva, a senhora nos diga também, eu tenho aqui o dever de fazer um filtro, tá bom? Mas tenho certeza que não será por mal, todos nós aqui temos o dever, né, o esforço para que a senhora se sinta bem respeitada e acolhida aqui conosco. Tá bom. Tá bom? Muito bem. Minha última orientação, eu geralmente sou falante aqui no início, que pode ser que a senhora não se lembre ou não sabe de tudo, de alguma pergunta pode ser que seja muito detalhista. Sim. Aí não precisa ficar constrangida, né, nem ansiosa, a senhora nos diga que não sabe ou que não lembra do detalhe. Ok, pode Aí a interpretação contrária, tudo que a senhora souber e se lembrar, para contribuir com o Poder Judiciário, com a convicção dos jurados, é importante que sempre responda com a verdade. Sim, com certeza. Tem alguma dúvida? Ou podemos começar? Não, pode. Muito bem. Então, o doutor promotor de justiça é quem inicia. Tem a palavra, doutor. Ok. Obrigado, licença. Bom dia, Luzinete. Bom dia. Luzinete, compreendo totalmente a dificuldade, até a complexidade de falar esse caso, que envolve muitos sentimentos. Sim. A senhora poderia explicar para o jurado, por favor, como que começou e como que era o seu relacionamento com o Davi? Assim, a gente tinha um relacionamento meio conturbado, né? De idas e vindas. E aí, numa ocasião que a gente estava separado, né? Eu nunca fui casada com ele, a gente namorava. Então, assim, eu descobri que eu estava grávida, né? E aí, eu conversei com ele, expliquei a situação. E na época ele decidiu reatar o relacionamento, falou que não era por causa da criança, que ele tinha sentimento por mim, e nós reatamos. Só que, assim, nesse período, ele me acompanhava em alguns exames, ultrassons. Ele ficou muito surpreso com a história da gravidez, né? Na verdade. E, assim, com 5 meses de gravidez, nós terminamos definitivamente. Então, assim, passados 5 meses, né, bem no final da minha gestação, eu descobri que minha filha ela não estava ganhando peso na barriga. Eu tive um problema na placenta, onde que a minha placenta ela não levava os nutrientes suficientes para minha filha. Então, assim, eu falei com ele, expliquei para ele da gravidade da situação. Eu acho que, na época, ele não assimilou a gravidade da situação. Meu médico, né, ele decidiu fazer as ultrações de 15 dias, para mim não perder minha filha, porque eu corri o risco de perder minha filha na barriga. Então, já foi assim, eu corri contra o tempo mesmo, e ele não me apoiava muito, entendeu? Eu falava com ele, explicava para ele, ele já não me acompanhava nas ultrações, só falava assim, vai dar certo, e assim, numa frieza. E eu chorava, orava para Deus não deixar minha filha morrer na barriga. E assim, o meu médico, que é muito humano, né, me ajudou bastante. E assim, eu fazia ultrassom e ele sempre falava, Luzinete, nós vamos marcar seu parto, nós vamos antecipar. Eles anteciparam meu parto com 36 semanas. Minha filha veio ao mundo com 1,940 kg. Minha filha era muito frágil e eu pedi muito a Deus para minha filha não precisar ficar em incubadora. Minha filha nasceu super saudável, não ficou em incubadora. Algumas pessoas até admiraram, né, que tinha criança no hospital que mais peso que ela ficou. E levei minha filha para casa, sabe, muito agradecida a Deus, porque eu tinha muito medo de perder minha filha na barriga. E eu corri contra o tempo mesmo. Eu falava assim, meu Deus, não deixa eu perder minha filha. Sem saber o que ia acontecer mais para frente, eu não sei se é pior. Eu ter perdido minha filha na barriga, ou ter vivido esses 58 dias com ela, para ela ser morta de uma forma tão trágica, entendeu? A morte natural para uma mãe já é difícil. Você imagina da forma que eu passei, que eu vivo. Porque, assim, é uma dor que não passa. Por mais que eu tenha seguido minha vida, estou vivendo minha vida, mas eu vou carregar essa dor pro resto da vida. Minha vida nunca mais será a mesma. Então, assim, quando eu tive minha filha, fiquei no hospital, né, internada. Ele assistiu o parto e tudo. Ele não foi registrar minha filha no dia. Falou com a família que estava assustado. E no outro dia, que eu já estava em casa, ele foi lá em casa falando que queria registrar. Falava que amava a menina. E, ao mesmo tempo, ele falava que não queria ser pai. Só que, assim, não cabe ao direito dele ter tirado a vida da minha filha. Porque se ele não quisesse ser pai, era só não ser pai. Não precisava tirar a vida. Eu criaria minha filha sozinha, sabe?
Se eu soubesse, adivinhasse que ele ia fazer isso com minha filha, eu tinha ido embora com ela, fugido com ela. Porque ele causou um sofrimento muito grande para mim, para minha família, entendeu? Muito grande. E assim, minha filha, eu não vou falar que ele é pai, ele é um genitor, entendeu? E assim, minha filha ela é tão frágil ao mesmo tempo, porque é uma criança de 58 dias. Eu não lembro ao certo o peso dela, não sei se tinha mais de 3 quilos ou menos, eu não lembro. Só que assim, ela era uma menina forte. Ao mesmo tempo que ela era frágil, ela era forte porque ela lutou. Desde a barriga, minha filha vem lutando, entendeu? Desde a barriga. Eu, assim, quando eu perdi minha filha, meu mundo caiu. Minha ficha não, na hora, assim, não caiu, entendeu? Não caiu na hora. Então, assim, hoje eu tô aqui e eu tô caindo na ficha que eu tô passando por isso. Tô vivendo tudo isso de novo, entendeu? Cada vez que toca nesse assunto é como se tocasse na ferida mesmo, apertasse mais a ferida. Não está sendo fácil. Eu estou seguindo a minha vida, estou vivendo. Entendeu? Eu pedi a Deus muitas vezes, Senhor, por que que Ele não tirou a minha vida? Por que Ele tirou a vida da minha filha? Se Ele tivesse tirado a minha vida, talvez seria menos sofrimento, né, para mim. Eu sei que minha família ia sofrer muito, minha filha crescer sem mãe, né? Mas a gente é egoísta, né? Não quer sofrer. E a gente é mãe também. Eu preferia ter ido no lugar dela, né? Mas Cinete, desculpa a pergunta. Consta pra gente aqui no processo, em alguns depoimentos anteriores, que teve uma ocasião, quando a senhora estava com 5 meses de gestação, estava dormindo, e durante a noite, ele teria pressionado a barriga da senhora. A senhora se recorda disso? Sim, na verdade eu não estava dormindo. A gente estava deitado na cama, conversando, e de uma hora para outra ele fez assim na minha barriga. E aí, a partir desse momento eu fiquei assim com medo dele, eu tomei um susto, falei assim, você tá louco, você não pode fazer isso. Aí eu comecei a chorar e comecei a mexer na minha barriga para ver se minha menina mexia. Aí passou um tempinho, ela começou a mexer de novo. Então, assim, eu acho que ele estava tentando tirar a vida da minha filha na barriga, porque ele apertou muito forte. Aí ele falou assim comigo, não dá para matar não, porque eu pesquisei na internet. Entendeu? E eu comecei a ter medo dele a partir desse momento, comecei a observar, ter medo dele mesmo. Foi a partir desse momento. Então, foi a partir desse momento assim que nós começamos a ter os desentendimentos e nós decidimos nos afastar. Então, ele falou expressamente para a senhora que pesquisou na internet o que poderia matar a criança? E não, falou que não matava. Não matava? Que não ia matar. Certo. Mas para mim ele estava tentando matar minha filha na barriga. A senhora iniciou o relacionamento com ele em janeiro de 2021, correto? Tá. Sim. Entre iniciar o relacionamento e o dia que ele foi preso, a senhora tomou conhecimento se ele frequentava algum psicólogo, psiquiatra? Ele falou comigo que ele nunca tomou remédio para nada. Inclusive, quando a gente terminou, que eu estava grávida 5 meses, eu estava com Covid, e ele teve contato comigo. Ele falou comigo, ele fez o exame e não deu positivo o exame dele. Aí ele falou comigo que ele era imune à Covid, à doença, ele não tomava remédio nenhum. Então, antes dos fatos, ele nunca teve problema psicológico nenhum? Nunca tomou remédio, nunca vi ele tomando remédio. Até porque às vezes ele dormia lá em casa. Certo. Só para confirmar o que a senhora falou agora, ele não quis registrar a criança? Lá no hospital, não. Inclusive, até mandei a mensagem para a mãe dele, porque não sei se ele desligou o celular na época, na internet. Aí a mãe dele mandou um recado para a cunhada dele, que morava lá onde que eles moram. Aí ele falou que não ia, que ele estava um pouco assustado. Certo. Agora, senhora, desculpa a pergunta, é um pouco mais delicada. Pode perguntar. Pode responder como a senhora achar melhor, quiser precisar de uma pausa, fica à vontade. No dia dos fatos, a senhora pode narrar para o jurado, por favor, como que foi que aconteceu? No dia? Pode responder assim, eu vou falar, forma, precisar pausar. Eu vou falar assim, nos dias anteriores. Na quinta-feira ele já tinha me ameaçado. Né? O WhatsApp, a gente estava conversando, que volta e meia minha menina sentia algumas coisas, dor de barriga, coisa de criança, e eu também precisava, né, de assistência financeira. E assim, ele propôs pagar uma pensão de R$200, né? Então, no primeiro mês, ele me pagou R$200. E assim, eu falava com ele que a menina estava, às vezes, sentindo dor de barriga, uma coisa assim. E assim, como eu era mãe de primeira viagem, né? Então, assim, às vezes a gente não entende o que o filho da gente sente. Eu falava com ele, a menina está sentindo dor de barriga e tal. Aí, ele, naquela frieza, sabe? Eu falava assim com ele que ele precisava me ajudar. E ele falava assim, vai dar certo, vai passar, isso é coisa de criança. E assim,
Uma vez que nós discutimos no celular, aí ele falou comigo que ele ia fazer uma coisa comigo que eu nunca mais ia esquecer, que eu ia sofrer o resto da minha vida. Eu falei assim, isso é uma ameaça? Ele falou assim, não, isso é um aviso. Então, assim, eu não sabia que ele ia fazer mal à própria filha. Só que eu pensei que ele ia fazer mal para mim. Então, a partir desse momento, eu já tinha medo dele, depois que ele apertou minha barriga. Então, depois desse momento, assim, que ele fez isso, eu fiquei com mais medo dele. E na sexta-feira ele foi lá em casa. Ele foi lá em casa, o portão estava aberto. Entrou normal, vou ir ver minha filha. Ele foi, pegou ela no colo. Eu lembro que ele ficou sentado perto do berço dela um tempão. Ele ficou sentado no berço, ele ficava só olhando para ela. Aí eu peguei e chamei ele para a sala, porque minha menina estava dormindo. Ele ficou sentado lá em casa, ele ficou lá em casa a tarde toda. A gente não tinha relacionamento mais. Só que ele ficou sentado a tarde toda, assistindo televisão. Né? Minha mãe fez café, deu ele, tomou café, e depois foi embora. Né? Ele esperou ela acordar. Eu não lembro se ela tinha acordado. Aí, quando foi no sábado, minha mãe falou assim: vou trancar o portão, não quero Davi aqui em casa. Só que a casa do meu vizinho lá é aberta, né? Quem conhece, já foi lá, já conhece. É aberta, e então, assim, do lado lá, ele entrou, passou pelo fundo da minha casa, por trás, e entrou pela cerca e apareceu. Eu tinha acabado de chegar da rua, eu estava comprando um remédio para minha filha, aí eu estava estendendo a toalha no varal, tinha acabado de chegar na rua, tomei banho, e ele falou assim, bom dia, na maior cara de pau, maior cara lavada. Aí eu peguei e falei assim, bom dia, já era mais ou menos 11h30. Aí, era sábado, no dia que aconteceu. Aí ele chegou lá em casa, esse dia ele ficou lá em casa um tempão também. Minha filha estava dormindo, aí minha filha acordou, ela amamentou. Nisso que ela amamentou, ela ficou muito tempo no meu braço. Ela amamentou, aí ele tentou puxar ela do meu braço. Ele falou assim, tá bom, ela já mamou demais. Aí eu falei, não, espera, ela tem que mamar. Aí depois passou um tempo, parece que eu estava despedindo da minha filha. Foi o único momento que eu segurei minha filha nos braços. Né? Não sei se foi o último momento que ela estava com vida, porque isso eu sei que ela estava com vida. Porque até então, quando eu peguei ela lá, né? Eu creio que minha filha já estava falecendo quando eu peguei ela. Só que, assim, nesse dia, antes de cometer esse ato, eu peguei minha filha e ele pegou minha filha e falou assim, me dá ela, minha filha, aqui, e ficou sentado com ela do meu lado. Eu estava fazendo arroz doce lá em casa, é tanto que toda vez que eu faço arroz doce, eu fiquei com trauma de fazer arroz doce. Eu fui fazer arroz doce tem pouco tempo, porque toda vez que eu faço, eu lembro disso. Foi uma coisa que ficou traumatizada na minha cabeça. E eu lembro, estava eu e minha mãe é muito cismada, é muito protetora. Minha mãe, sim, eu não sei, a mãe parece que ela sente as coisas, né? Aí minha mãe pegou e ficou meio cismada, ele ficou sentado com minha menina assim, né? E eu lembro que ele ficou um pouquinho assim no quintal de casa, num quintal. E nós começamos a discutir lá. Ele começou a falar, me insultar, né? Porque minha mãe falou assim, você vai viver sua vida, né? Cada um vive sua vida agora. E tal, ele começou a falar muita coisa, me ofender com palavras, e falando que me xingou vários nomes. Aí eu peguei e comecei a chorar, falei assim, mandei mensagem para a mãe dele, falando para mandar o pai dele buscar ele lá em casa. Aí eu falei, aí ela ficou meio assim, Lucinete, eu vou ver. Aí, tipo assim, esse cara enrolando, falei assim, eu comecei a sentir, ele estava bem alterado. Aí eu deixei o arroz doce, assim, fervendo na panela, e assim, eu deixei ele no colo. Como ele era, entre aspas, o pai, o genitor, eu não sabia que ele ia fazer isso com minha filha. Deixei ela no colo dele. Gente, foi questão de segundos. Foi questão de segundos. Minha mãe entrou pro quarto dela, eu fui lá ver o arroz doce para não queimar. Na hora que eu chego lá fora, eu vejo ele voltando da laje, friamente. Eu falei assim, cadê minha filha? Ele simplesmente passou frio. Toda vez que eu vou dormir, toda noite que eu vou dormir, eu fico lembrando disso, eu fico pedindo, Deus, tira da minha cabeça, Senhor. Tira da minha cabeça. Eu vejo ele vindo friamente da laje, sem minha filha. E na laje da minha irmã tem uma caixa d'água. Eu corri de trás da caixa d'água, achando que tinha escondido a menina lá, para me fazer medo. Só quando eu vi que minha filha não estava lá, eu desci as escadas. Eu desci as escadas. Na hora que eu cheguei do murinho, assim, eu vi o paninho coberto. Minha filha coberta. Só que eu desci, falei, mãe, ele jogou minha filha. E minha mãe, tadinha, sem entender nada, desceu até a altura das escadas. E eu desci, na hora que eu olhei no muro, eu desci, abri o portão, peguei minha filha no colo, falei, gente, me ajuda. Gente, me ajuda. Eu ainda falava assim, o pai dela jogou ela da laje. Ele não pode ser digno de chamar de pai, mas eu falei naquele momento que tem um barzinho lá perto de casa. Aí
minha vizinha que estava lá. Aí eu falei, gente, aí eu falei com minha vizinha assim, me ajuda, leva minha filha na UPA. Tinha um rapaz lá que eu não conheço, não lembro dele. Eu acho que ele não tinha noção da gravidade, ele não tinha entendido. Eu falei, moço, minha filha foi jogada da laje, me leva no hospital. Ele me levou eu e essa vizinha minha. Eu peguei minha filha no colo, eu lembro até hoje, minha menininha estava com a cabeça meio machucada. E assim, começou a ficar alto do lado da cabeça, e o olhinho estava assim aberto. Eu não percebi se as pupilas dela estavam dilatadas. Estava bem preto o olho dela. Eu falei assim, minha vizinha, ela chama Pinta, né? Eu chamo ela de Pinta, ela chama Leila. Pinta, minha filha não morreu. Ela falou assim, não, Nete, não morreu, o coração dela tá batendo, porque eu entreguei pra ela, minha filha, porque eu tinha medo de pegar no coração dela e sentir que tinha parado. Eu orava no carro, Senhor, se o Senhor salvar minha filha, eu vou dar testemunho. Eu fui egoísta porque eu queria que Deus salvasse minha filha. Eu sei que Deus, Ele pode fazer o impossível. Só que eu sei também que se Ele permitisse minha filha vivesse, ela ia ficar com sequelas, minha filha ia ficar vegetando. E chegou lá na UPA, eu entreguei minha filha lá e eles pediram para me aguardar lá fora. E na hora que eu fiquei lá fora aguardando, eu só orando, orando, orando. Aí eles vieram e me chamaram para falar que minha filha tinha falecido. Na hora que eles puxaram um pano, a cabeça da minha filha estava enorme. A última cena que eu vi da minha filha, a cabeça dela estava enorme. E eu falei assim, eu não quero ver. Minha irmã também, que ela estava na lajinha, na casa do namorado dela. Minha irmã chegou no desespero, revoltada. Ela falou, me fala que isso é mentira. Eu falei, não, é verdade. Só que ainda, gente, minha ficha não tinha caído. Eu fui embora sem minha filha para casa, porque tinha que fazer os procedimentos, né? Minha filha já tinha falecido. Eu fui para casa. Tava um alvoroço lá no meu bairro, né? As pessoas já estavam sabendo da questão. Tava revoltada, querendo fazer justiça. E minha filha não tinha caído. Aí foi enchendo de gente lá em casa. Aí eu despreparado minha filha. E assim, no outro dia, eu não quis fazer muito velório, assim, muito tempo. Que eu, sabe, assim, acho que prolongaria mais o sofrimento. Aí na hora que eu enterrei minha filha, caiu uma chuva bem fininha. Mas é mesmo assim, a minha ficha ainda não tinha caído. Quando eu cheguei em casa, o berço dela estava lá. As coisas dela tá lá, gente, para desfazer das coisas da minha filha foi muito difícil. Fotos da minha filha, até hoje eu não consigo ver direito. Sabe, quando eu olho para ela, eu falo assim, ô minha filha, por que você foi embora? Por que você não me levou? Minha irmã estava preparando para fazer o mêsversário dela. Minha irmã falou, não, vou fazer todos os mêsversários dela. Minha irmã é apaixonada por ela também, sabe? Aí a gente estava preparando para fazer o mêsversário de 2 meses, porque ela morreu com 58 dias. Aí ela não chegou nem a 2 meses, sabe? Eu fico pensando, meu Deus, quanta frieza no coração de uma pessoa, que coragem. Aí eu penso assim, se eu tivesse lá, na hora que ele estava fazendo isso, o que ia acontecer? Foi tão rápido, gente, foi tão rápido, foi questão assim de minutos mesmo, sabe? Minha menina, a Laje está aqui. Sabe? E a laje da minha irmã é alta, eu não gosto, eu tomei trauma de lá, eu nem chego perto. Quando minha mãe tá lá, fala, mãe, sai daí, mãe. Sabe, eu tomei trauma daquilo ali. E ontem, não sei se foi ontem ou anteontem, cheguei da janela da minha irmã. E olhei aquele lugarzinho ali, assim, ó. Onde minha filha estava caída. E, sabe, lembrei, falei, meu Deus, me dá força, Senhor, para viver. Sabe, Deus tem me dado força. Mas não tem sido fácil. Gente, a pior coisa que tem é enterrar um filho. Sabe, a mãe que enterra um filho, ela sabe a dor. Ela sabe. E ainda mais da forma que foi, uma forma que não é comum. É uma forma que eu falo assim, meu Deus, eu nunca pensei estar aqui. Nunca pensei estar aqui. Se eu soubesse, se a gente pudesse adivinhar como é o coração das pessoas, né? Ele não é digno de ser chamado pai. Para mim, ele não é digno, não. Entendeu?
Lucinete, só algumas perguntas que ficou, por favor. Tá? Teve um momento, durante o relacionamento, que a senhora teve uma discussão com ele, não sei quem começou a discussão, que ele teria falado que ia te arremessar de cima da laje e depois cometer suicídio. Na verdade, ele chegou para mim e falou assim, eu tava pensando aqui de você, tipo assim, pular, entendeu? Deu pular, minha mãe pular, ele pular depois, ele pegou e me pegou assim, brincando comigo, assim, não sei se foi brincando, ele me segurou, eu peguei e falei, me solta, ele falou assim, eu tô brincando, só que assim, eu acho que ele tinha essa intenção, porque ele chegou e me agarrou, assim, entendeu? E Foi assim, na mesma laje. da mesma laje, da minha irmã, né? A Isso, a gente mora senhora no estava mesmo. grávida? Ou Hã? a senhora estava grávida ou a Isabel já tinha nascido? Eu não lembro se eu tava grávida, porque também como eu fiquei com ele um ano, Hum. né? Foi janeiro que eu iniciei, janeiro de 2022 ou 2021, não sei, não lembro. Minha filha nasceu em 2022. Então, assim, minha filha tá com 3 anos e 3 meses agora. Então, eu não lembro se eu tava grávida, mas eu acho que sim. Certo. Vagamente, assim. Tá. Eu acho que ele ficou muito revoltado. Ele falou comigo uma vez que na primeira ultrassom ele chorou. Ele chorou na primeira ultrassom. Aí teve um dia que ele falou, aí ele falou assim, aí ele falou assim, tava feliz. Teve um dia que ele conversou comigo e falou assim, sabe aquele dia que eu chorei na ultrassom? Eu não chorei de alegria, não chorei de tristeza. Ele falou desse jeito comigo. Porque eu acho que a ficha dele não tinha caído, entendeu? Então eu acho que ele tentou até um último momento assim, ele achou que eu não estava grávida. E outra coisa, teve uma vez também que eu estava grávida, indo para casa da mãe dele. Ele acelerou a moto comigo. Ele acelerou a moto muito, acelerou muito comigo. Eu falei com ele, moço, você tá doido? Não faz isso não. E ele fez isso assim umas 2 vezes comigo, entendeu? Eu acho que ele estava tentando matar minha filha dentro da barriga. Como ele não teve oportunidade, entendeu? Então, assim, ele fez essa atrocidade, essa frieza. Tá. A senhora já relatou com riqueza de detalhes, só faltou alguns pontos que eu gostaria de perguntar para a senhora. No dia dos fatos, tá? A senhora se recorda de ter mostrado uma foto de uma criança com 6 meses de idade? Sim, sim. Como que Uhum. foi É a como a amiga senhora minha. mostrou a foto? E a Foi assim, minha amiga, né? Minha amiga, o menino dela tava fazendo 6 meses. Aí eu falei, ô mãe, inclusive o menino dela chama Davi. Falei, seu mãe, o menino da minha colega Davi tá fazendo 6 meses. Eu falei, minha mãe falou assim, daqui uns dias a Abel vai estar assim. Aí ele falou assim, se ela chegar até lá. Aí eu falei assim, tá repreendido, em nome de Jesus. Aí minha mãe falou assim, ai Davi, o que é isso? Entendeu? Só que eu não sabia eh, que a intenção dele era essa ao falar. Se ela chegar até lá. Ele falou, se ela chegar até lá, minha mãe falou assim, ai Davi, o que é isso? Eu falei, tá repreendido, em nome de Jesus. Lucinete, novamente eu peço desculpa pela pergunta, mas é justamente sobre esse ponto que ele falou. Pode falar. Depois, durante um exame que ele realizou, ele foi questionado por que ele teria falado essa frase para a senhora. Ele respondeu, falou que achava que a criança não ia chegar a 6 meses porque a senhora maltratava a criança. Teve algum ato de maltrato Misericórdia, da senhora Jesus. com relação à criança? Eu jamais maltratei minha filha. Meu Deus, é um absurdo uma coisa dessa. Sabe, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Falar uma coisa dessa como maltratar minha filha. Minha filha, eu passava a noite acordada com minha filha, com cólica. Eu dormia no sofá com minha filha no colo. Eu jamais seria capaz de fazer mal para minha filha. Deus sabe disso. Entendeu? O que ele está falando. Se ele acha que ele vai ser. Se ele vai sobressair por causa de mentira, eu tenho um juiz que é Deus. Entendeu? Eu nunca maltratei minha filha. Minha filha não tinha pai, mas tinha mãe, tinha avó, tinha tia. Porque da família mesmo dele eu não tinha assistência. Que a mãe dele me deu R$ 100 lá no hospital para mim comprar o leite para minha filha, um leite Nan. Me deu R$ 100, que minha filha. Eu achei que minha filha não ia sustentar com peito, que minha filha que nasceu com 1,940 kg, eu achei que ela não ia sustentar com peito, então eu comecei a dar leite Nan no início, depois não precisou. Minha filha não dormia à noite com cólica, eu mandava mensagem para ele, entendeu? Ele estava dormindo às noites, e eu cuidando da minha filha. Eu nunca maltratei minha filha. Ele falar uma coisa dessa, é um absurdo que ele falou, entendeu? Ele poderia ter falado assim, não vai chegar com 6 meses, porque ela nasceu frágil e tal. Agora falar que eu maltratei minha filha. Quem me conhece sabe, me conhece. Sabe como é que eu sou. Entendeu? Ele é mentiroso. Agradeço, Lucinete. Só para finalizar, e depois que ele arremessou a Isabel da laje, o que ele fez? Ele passou perto de mim friamente.
Ele veio passando por mim, eu corri para lá, olhei de trás da caixa d'água para ver se minha filha, se ele tinha escondido minha filha. Porque eu não sabia que um ser desse era capaz. Entendeu? Minha filha nunca caiu. Minha filha nunca caiu, graças a Deus. Nunca deixei minha filha cair. E aí, para acontecer para deixar uma pessoa dessa, fazer um monstro desse, fazer isso, que ele não merece ser pai, ele não é digno de ser chamado pai. Se eu pudesse, assim, se ela estivesse viva, eu tirava o sobrenome dele, entendeu? Da minha filha. Mas Se puder tirar o sobrenome da minha filha, eu tirava. ele não chegou a falar nada com a senhora, ele somente saiu. Ele não falou nada, eu nem sabia que ele ia fazer isso. Ele fugiu da casa ou ele permaneceu? Ele passou perto de mim friamente. Na hora que ele passou friamente, eu desci as escadas. Então ele subiu. O primeiro lugar que ele desceu, ele subiu. Ele subiu porque meu vizinho que mora em cima, ele viu ele passando. Só que meu vizinho não sabia de nada. Entendeu? Meu vizinho não sabia de nada. Ele subiu lá pro Alto do Tabajaras. Aí eu já fiquei sabendo que ele se entregou. Até porque meus vizinhos ficaram revoltados. Não sei o que meus vizinhos iam fazer com ele. Ele se entregou por medo mesmo. Eu creio que ele se entregou por medo da reação dos meus vizinhos. Entendeu? E eu fui socorrer minha filha, porque mais importante para mim era socorrer minha filha. Mas ele não permaneceu na região, ele saiu. Não, ele deixou o capacete, deixou tudo lá. Então, mesmo tendo feito tudo isso. Eu acho que até celular ele deixou lá. Ele estava consciente do que ele fez e fugiu. Com certeza, ele estava tão consciente que ele passou friamente perto de mim. Eu acho que se a pessoa tivesse demonstrado arrependimento, ele não tinha passado do jeito que ele passou perto de mim, não. Ele passou assim, como se nada tivesse acontecido. Eu acho que ele achou que ele tinha jogado um boneco. E a senhora tomou conhecimento de como que ele se entregou? Eu fiquei sabendo que ele se entregou porque, assim, igual eu te falei, ele passou pelo quintal de casa, ele foi pro Alto do Tabajara. Eu fiquei sabendo que ele se entregou para a polícia. Que ele falou que a polícia tinha cometido um crime. Mas eu creio que ele se entregou não por arrependimento. Ele se entregou por medo de ser lixado pelos meus vizinhos. Porque eu moro lá, tem 39 anos que eu moro lá. Todo mundo me conhece lá no bairro, entendeu? As pessoas, a maioria lá é casa própria, já me conhece. Então todo mundo fica revoltado com a situação. A senhora tomou conhecimento que ele teria se escondido no meio do mato e ligado para um policial amigo? Sim, sim. Tomei conhecimento, sim. Fiquei sabendo. Que ele só se entregaria se esse policial garantisse a segurança? Isso, exatamente. Pelo fato dos meus vizinhos querem lixar ele. Tá bom. Da minha parte, eu agradeço. É isso mesmo. Tem mais perguntas? Bem, a gente vai passar o microfone. Caso os representantes das assistências da acusação. Engraçado. Posso falar? Engraçado ele falar que eu maltratava a minha filha. Aí ele não falou por que ele matou a filha dele, não, né? Ele não falou porque ele tirou a vida de uma criança inocente, porque ele destruiu famílias, porque ele destruiu a minha família e a família dele. Ele não pensou na hora. Ele destruiu. Acho que ele achou que se eu tirasse a vida da minha filha, ele ia ficar livre. Entendeu? Então, assim, falar que eu maltratava a minha filha, eu durmo e acordo tranquila, sabendo que eu sempre amei minha filha. O meu pecado foi ter envolvido com ele, escolhido uma pessoa dessa para ser pai. É isso que me arrependimento. Sabe, arrependimento, ter escolhido. Eu não escolhi ele, na verdade, foi uma troca de remédio. Mas o meu arrependimento é isso. Falar assim, minha filha, você não merece esse homem como pai, você não merece o pai que você tinha. Eu falo que ele não é pai, né? Falando aqui, entre aspas mesmo. Já, vou encerrar aqui. Feito. Não, muito bem. Assistência de acusação, tem a palavra. Senhora Cinete, no dia dos fatos que aconteceu, quais foram os xingamentos que ele deferiu? Ele falou com minha mãe que eu era vagabunda, que o homem que eu arrumasse que ia meter o pé na minha bunda. Falou um monte de coisa comigo, entendeu? Falou também uma vez, teve um dia lá, não lembro, foi na quinta, ele me humilhou, porque ele é 10 anos mais novo que eu. A gente estava conversando, ele virou para mim e falou assim, nossa, você tá cheia de olheira, você tá acabada. Eu falei, estou acabada porque eu estou passando a noite cuidando da sua filha. Aí eu falei assim com ele, mas a idade chega para todos. Ele falou assim comigo, mas eu sou mais novo que você, 10 anos. E jogou na minha cara isso. Então eu espero que os 10 anos ou mais ele vai passar na cadeia. Ele vai perder os 10 anos dele lá na cadeia, entendeu? Pela humilhação que ele fez comigo. No dia 26 de maio de 2022, vocês trocaram uma conversa pelo WhatsApp. A senhora lembra? Quinta-feira, sim. A senhora falou com ele que a senhora precisava de dinheiro? Sempre, assim, ele começou me pagando R$200 de pensão. Entendeu? Ele começou me pagando R$200 de pensão. Aí ele começou a trabalhar, não ficou no serviço. E assim, falou que podia me dar só R$200 de pensão.
Falei, até então tá bom. Só que eu nunca ameacei ele levar na justiça, nunca. Nunca falei. Eu tenho, alguém deve ter os prints das conversas aí dele, entendeu? Então, assim, eu nunca ameacei ele de levar na justiça nem nada. Só queria que ele me ajudasse, fizesse o papel de pai dele, né? A senhora se lembra que ele falou com a senhora que a guarda estava com você e não com ele, que ele não queria filho, Ele falou isso, que ele não queria filho. Ele falou comigo que não queria filho. que ele mandou que a senhora aguentasse, Falou. que não Ele adiantava. sempre falava, ele sempre vinha com a frase, assim, ah, vai dar certo, aguenta a mão aí. Só que ele não sabia, porque assim, quem estava me ajudando, sempre me ajudou, abaixo de Deus, foi minha mãe. Então ela estava me ajudando sempre. Então, assim, ele não me deu apoio. Ele não me deu apoio nenhum. Me largou. Eu fiquei 5 meses grávida com minha filha na minha barriga, correndo risco de perder. Mas graças a Deus, assim, né, por um lado, agradecer a Deus, minha filha nasceu com saúde. Para acontecer, eu sei que esse desastre que aconteceu, entendeu? Não sei se eu tivesse perdido ela na barriga, como é que seria a minha dor, entendeu? Mas eu acho que pela forma que ele tirou a vida da minha filha, causou revolta não só minha família, mas a muitas pessoas que até hoje me vê, fala assim, não, nós estamos revoltados com a situação, entendeu? Então, assim, todo mundo, nem quem é mãe, nem quem é pai, que não tem filhos, fala assim, eu imagino a dor que você carrega. Mas quem perdeu um filho sabe a dor que eu carrego. É uma dor que eu vou carregar pro resto da vida. É uma ferida assim que a pessoa fala assim, vai passar. Essa dor vira saudade. Até hoje não virou, não, viu? Até hoje tem sido dor. Toda vez que eu vou dormir, eu lembro da minha filha. Eu, às vezes, assim, de relance, vejo uma foto dela no celular, eu não gosto de mexer. Tem até umas na minha rede social. Minha filha olhava e falava assim, ô filha, você é tão frágilzinha. Como é que seria se você tivesse hoje aqui comigo? Ai, mas é isso aí. Pode perguntar. Quando ele falou com a senhora, no meio da conversa do WhatsApp, que se fosse a senhora que tomava muito cuidado com o que fala, sim, aí a senhora perguntou se isso foi ameaça, e ele te perguntou, e ele te disse que foi um aviso. Ele falou que era um aviso. Ele falou que ia fazer uma coisa comigo que eu ia arrepender pro resto da vida. Aí eu falei com ele, isso é ameaça? Ele falou assim, não, é um aviso, me aguarde. Tem essa conversa, gente, tem os prints. Não vou pra mentir, não. Depois dessa conversa, Eu não gosto que de mentira. inclusive ela foi juntada no processo, né, no inquérito policial, e nessa sequência do processo, a senhora entrou em contato com alguém no intuito de pedir algum auxílio, alguma medida? Não. Na verdade, eu tinha conversado com o Paulo, minha advogada. Até porque nós, né, eu já conhecia a Paula. A Paula foi lá, viu minha menina, pegou minha menina no colo. Ela orou para minha filha. E assim, eu conversei com Paula, né, que eu tava me sentindo assim, eu tava com medo dele, né? Depois que ela apertou minha barriga, eu já comecei a ficar cismada com ele. Só que assim, ela falou que, né, a questão da medida protetiva, né, Paula, até porque no dia que você foi lá em casa conhecer a Isabel, né, nós conversando, eu te contei a situação, porque às vezes se eu passava umas coisas com ele, eu não tinha coragem de contar para ninguém, porque se cair, eu contei para uma amiga minha só algumas coisas, entendeu? Que eu tinha vergonha. Porque você chegou a ligar para a doutora Paula. Sim, liguei. Nós conversamos na época. Estava na cidade no dia? Eu não lembro. Eu não lembro se ela estava. Com relação ao período da gestação e pós-parto e o falecimento de sua filha, todo o contexto geral, a família do Davi, além desses R$ 100 do leite que você disse que foi atribuído ao pagamento, né? Foi oferecido algum outro tipo de ajuda financeira durante a gestação? Nem durante a gestação. Após o nascimento de Isabel e no funeral de Isabel? Não. Quem pagou o funeral de Isabel, na verdade, foi o ex-namorado da minha irmã. Pagou, não, ele emprestou dinheiro, entendeu? Então, nós pagamos ele. Então, assim, eles não me ajudaram com nada. Eu não tive, assim, assistência nenhuma financeira. Até porque também, né, eu não tive contato. Mas eles nunca chegaram, eles tinham meu número, né? E, assim, ninguém me ajudou, ninguém. Na época foi uma surpresa, não esperava enterrar minha filha. Então,
a gente não tinha dinheiro. O namorado da minha irmã que ajudou muito, entendeu? Nós pagamos tudo, funeral, caixão. E assim, naquela hora ali também, ninguém se manifestou, até nem na minha gravidez, porque o médico falou assim, você precisa alimentar proteína, porque sua menina não está ganhando peso. Toma sustagem, entendeu? Tomei remédio. Porque o que aconteceu? Essa questão da placenta, minha menina estava até um certo tempo, ela estava ganhando peso normal. Só que eu comecei a fazer, fiz morfológico, fiz tudo. Depois de 5 meses, ele descobriu que minha menina não estava ganhando peso. Então, eu comecei a correr contra o tempo. Eu sempre conversava muito com a cunhada dele, a esposa do irmão dele. Ela sabia da situação, né? Sempre conversou comigo numa boa, expliquei a situação. Falei que ele não estava me ajudando e tal. Eu precisava de ajuda, não só financeira. Eu precisava de um apoio, entendeu? Coisa que ele nem ninguém estava dando. Então, assim, ninguém me ajudou. Nada, nada. Além desses 100 reais, ela me deu 100 reais no hospital, porque ele ficou lá, ele foi embora e ela ficou lá comigo, a mãe dele. Ela falou assim, toma aqui para você comprar o leite. Eu comprei um leite que o médico passou para mim. Esse leite, se eu não me engano, na época foi de 130 reais. Foi um não lá, porque minha menina era prematura. Eu esqueci o nome do NAN. É o NAN da primeira fase, bem da criança prematura mesmo. E eu dei minha filha esse leite. Eu acho que eu dei essa minha menina. Comprei esse leite para ela. Eu acho que eu comprei umas 2 vezes ainda. Só que aí minha filha já saiu, né? Que ela não nasceu nem com 2 quilos. Então ela já atingiu uma certa quantidade de peso. E eu dava mais o peito. Não dava, não. Só para finalizar, a última pergunta aqui. Então não havia visitas nem do Davi, nem da família Uma após vez. o nascimento de Isabel. Uma vez que ele não tinha registrado no hospital, porque a mulher falou assim, a pessoa vai ficar aqui até 11 horas para registrar. Aí foi a hora que eu mandei a mãe dele mandar mensagem para a cunhada, aí ele falou que estava assustado e não foi. Aí, quando foi, minha menina, não lembro a data certa, o dia certo minha menina nasceu, eu lembro que acho que foi no domingo, não sei se foi 2 dias, eu estava em casa, 3 dias, eu não lembro. Ele foi lá, foi a mãe, o pai e ele. Mas assim, aí ele falou que ia registrar a menina, mas não chegou a me dar nada. Só foi essa vez que a família dele foi lá. Eles eram muito afastados, assim. Ora, depois que a criança nasceu, ele visitava ela com frequência? Não, ele ficou um tempo sem visitar, até porque também eu não estava nem. Ele ficava, às vezes ele mandava bom dia, perguntava como é que ela estava, falava, tá bem. E chegou uma hora também que eu deixei de mão, não queria muito assim assunto com ele, né? Segui minha vida, só que acho que ele, sei lá, ele percebeu e ele. Esses 2 dias que ele foi lá em casa, na quinta e na sexta, foi o tempo que ele ficou mais lá em casa. Ele ia lá em casa, assim, ficava uma horinha, via a menina, pegava um pouco e ia embora. Aí esses 2 dias que ele foi lá em casa, foi os dias que ele ficou mais tempo lá em casa. Eu acho que ele estava assim, né, meditando mesmo, tentando achar uma oportunidade. Porque eu lembro que ele sentou no berço, se eu não me engano, na sexta. Ele ficava olhando para ela assim, e minha mãe ficava assim, cismada, mandando eu ficar perto, sabe? Só que assim, até então, eu pensava, ele é o pai, né? Como é que eu ia tirar o direito dele de visitar minha filha, né? Só que, não sabe, eu tranquei o portão, mas não adiantou. Meu vizinho, na época, tinha até um pitbull. Eu falei assim com ele, uai, como é que você passou por aí, tem um pitbull? Ele falou assim, não, nada me pega, não. Ele se achava muito, assim, uma pessoa intocável, entendeu? Não tomava medicamento, era imune à Covid. Ele se achava muito, assim, autossuficiente. A senhora confirma que ele só visitou a criança essas 2 vezes? Não, outras vezes ele visitava, só que ele não ficava nem uma hora. Chegava lá para falar, tá fazendo papel de pai, entendeu? Me deu esses 200 reais um mês. Acho que ele pagou também, me ajudou, pagou um morfológico na época. E, né? Seria Pagou como esse. se ele chegasse, saísse? Ele ficava pouco tempo com a menina, acho que é só para falar assim, fui lá e fui dar minha assistência, para tirar o encargo de consciência, né? Tipo assim, fiz meu papel. Só que nesses 2 dias ele estava bem estranho. Ele ficou lá em casa há muito tempo. Muito tempo. Ele ficou lá em casa a tarde toda. Eu acho que ele chegou lá em casa, se eu não me engano, não sei se foi 1 hora da tarde ou 11 horas, não lembro. Acho que ele já tinha almoçado. Ele ficou a tarde toda lá em casa. Na quinta, não, na sexta e no sábado, quando ele cometeu o ato. Porque quando ele tirou a vida da minha filha, já era quase à noite já. Já era à noite. Ele ficou a tarde toda lá em casa. Foi no Agora, sábado. uma pergunta, senhora Lucinete.
Ele chegou a falar com a senhora que a senhora era velha, feia. Falou, ele falou Só comigo um que minutinho. foi. Doutor, como ela já respondeu essa pergunta, eu vou indeferir. Falei. Não precisa responder, Ele não, senhora falou. Zé, que a senhora já descreveu essa É. parte, como foi nesse dia, então Uhum. eu até vou aproveitar, como já interrompi, peço até perdão, que quanto mais vai passando, Lucinete, mais as perguntas vão ser só complementos. Aí a senhora pode ficar tranquila, não precisa relatar o que a senhora, na cabeça, não, isso aqui eu já falei, a senhora só traz informações. Tá. Tem a palavra, doutora. Perfeito. Senhora Lucinete, já vamos dar prosseguimento, mas como já foi um período um pouco longo, como que a senhora está? Quer ir ao banheiro? Quer tomar mais uma água? Ou já Não, podemos prosseguir? dá para prosseguir. Perfeito. Muito bem, então passo a palavra Um pouco aos nervosa, mas dá para doutores. prosseguir. Perfeito. Tem a palavra, doutores. Bom dia, Lucinete. Bom dia. Não dá nem para te perguntar se você está bem. A única coisa que a defesa tem a fazer é te pedir perdão para ter que reviver tudo isso. Mas precisamos fazer nosso trabalho e preciso te fazer algumas perguntas em relação aos fatos. Principalmente em relação ao parto. Só queria que você me confirmasse se você disse que o Davi, se ele chegou a assistir o parto. Assistiu o parto, eles foram lá em casa, a mãe dele foi lá em casa, de carro, me buscou, porque meu parto foi marcado para 8 horas da manhã, inclusive o meu médico foi muito humano, né, falou assim, você vai internar amanhã, eu vou fazer seu parto pelo SUS, porque eu estava desesperada, né, o médico, tanto assim que eu fui no médico, ele falou assim, Lucinete, não dá para esperar mais, sua filha, você vai ter que fazer seu parto amanhã, porque senão sua filha corre de morrer na barriga. E eu mandei mensagem para ele, né, desesperada. Aí eu falei com ele, se ele me acompanha, ele falou que ia, a mãe dele foi, me levaram para o hospital, ele assistiu. Você tinha dito que vocês terminaram o relacionamento de você estava com mais ou menos Foi mais ou 5 menos meses de... janeiro, Quando vocês terminaram o relacionamento, você já sabia qual era o sexo do bebê? Já, com certeza, eu fiz aquele exame de faz o sangue com 2 meses, era menina. E quando ele soube que era menina, você consegue dizer pra gente qual foi a reação dele? Se foi de aversão ou se ele ficou feliz? Para mim, eu não sei identificar. Para mim, no primeiro ultrassom que ele foi, ele chorou, mas como ele me falou depois que tinha chorado de tristeza, não de alegria, então não dá para saber, que eu acho que independente de ser menino ou menina, para mim essa é a mesma reação dele. Eu estou te perguntando isso porque no primeiro depoimento, na outra audiência que a gente teve, lá no seu depoimento, já tinha mais de 50 minutos de depoimento, mas você disse que Davi chegou a externar que gostou que fosse uma menina, que ele queria que fosse menina. Você se recorda? Sim, lembrei agora. Então ele gostou. Falou que gostou, né? Mas ao mesmo tempo que ele falou também que chorou lá no hospital, que ele estava chorando de alegria. Aí depois, no hospital não, desculpa, na ultrassom, na primeira ultrassom, que eu acho que na hora a ficha dele caiu, ele achou que eu não estava grávida. E como ele chorou, mas ele falou que era de alegria, mas depois me falou que era de tristeza, que ele percebeu realmente que tinha uma criança para vir. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora disse ao longo do depoimento todo que ele dizia que ele não queria ser pai. Eu queria que a senhora explicasse para a gente, sua percepção, não precisa ter certeza disso não, mas ele não queria ser pai de um filho com a senhora ou ele não queria ser pai de maneira nenhuma? Eu acho que ele não queria ser pai de maneira nenhuma. Ou naquele momento, não sei, talvez. Foi até citado também pelo doutor, pelo promotor, ele passou por um exame e foram feitas perguntas para ele e o médico perguntava e ele respondia. Sim. Durante esse exame, ele disse que em alguma das conversas entre você, sua mãe e ele, sua mãe teria dito que ele era bipolar e que nesse momento Coitada ele da disse minha que ia mãe. procurar um médico por conta disso. Minha mãe nem sabe o que é isso. Minha mãe, não por ela ser analfabeta, mas minha mãe não sabe nem o que é bipolar, coitada de minha mãe. Acho que ele tinha que ter inventado outra desculpa, né? Mas você sabe me dizer se ele demonstrava reações inesperadas, comportamentos diferentes? Por exemplo, a gente está num ambiente estabilizado, uma conversa tranquila. Aí qualquer coisa que tirasse ele do sério, se ele tinha uma reação explosiva ou ele não tinha esse tipo de comportamento. Vou te falar a verdade, assim, ele era calado, sabe? Só que, assim, quando ele apertou minha barriga, foi de repente. Ele estava assim, a gente estava deitado conversando, ele pegou e apertou minha barriga de 5 meses. Aí, como eu estava deitado, então a barriga estava mais espalhada, eu comecei a chorar. Falei assim, você tá louco fazer uma coisa dessa? Aí ele pegou e falou que não dava para matar, que ele tinha pesquisado na internet. Entendeu? Mas acho que a intenção dele era matar, sim. Porque uma pessoa vai fazer uma coisa dessa, entendeu? É muita frieza. Então, assim, ele tentou matar minha filha na barriga. Então, assim, para mim, ele é normal, porque ele não toma remédio nem nada.
Isso aí no período da gestação, você estava grávida com 5 meses. Ele me apertou minha barriga antes da gente, poucos dias antes da gente terminar. Antes de você comunicar a ele, descobrir que estava grávida, ele tinha tido algum comportamento desse tipo com você? A gente não estava junto, não. A gente tinha terminado. Mas ao longo vocês ficaram juntos Ah, quanto tempo? eu fiquei com ele 1 ano. 1 ano. 1 ano. Ao longo desse 1 ano, descontado o período que você estava grávida, comunica que estava grávida e a barriga já estava em destaque. Atrás. Sim. Teve algum comportamento assim violento, repentino, uma reação parecida com essa? Ah, parecida com essa, não. Tá bom. A senhora narra pra gente um relacionamento conflituoso. A senhora sempre falou que ele te ofendia e tudo mais. Como é que nasciam essas ofensas? Elas eram ofensas recíprocas de discussões ou ele saía do nada com esse tipo de Na ofensa? verdade, assim, não, né? Também eu não vou aceitar a pessoa me ofender e ficar calada. Mas, na verdade, antes de engravidar, ele falou comigo que ele tinha me traído, né? E ele mentia demais. Às vezes falava que estava num lugar, depois eu descobri que ele estava em outro. Aí ele falou que tinha me traído. Teve uma vez também que ele, né, ele falou mesmo que tinha me traído, até me falou assim, eu não lembro se ele me chamou de tola, de boba, não sei, alguma coisa assim. Aí depois falou que era mentira. Só que eu vi, assim, que ele não era pessoa de confiança, entendeu? Só que aí nós terminamos. Passou um período, nós terminamos. Aí eu descobri que eu estava grávida, até porque eu troquei o medicamento, né? Eu tinha 36 anos. Aí você fala assim, você toma medicamento muito tempo, pode demorar a engravidar, mas foi muito rápido, né? E assim, eu acho que depois que eu engravidei, que ele começou a ter um pouco dessas... Ficou mais estranho mesmo, uma atitude estranha. Né? Que ele falou, não queria ser pai. Antes da gravidez. Tirou meu direito de ser mãe, né? Sim. Antes da gravidez, o relacionamento de vocês também era conflituoso, mas porque você narrou pra gente. Mas existia comportamentos dele, por exemplo, de fúria por conta de ciúme ou de posse em relação a você? Não. Te perseguia? Não. Quando vocês chegaram a terminar, ele não admitia o término, ia atrás de você? Não tinha. Aconteceu a gente ficar terminado um tempo, né? Teve um tempo que aconteceu a gente ficar terminado um tempo, aí depois ele foi para a igreja, né? Lá e depois da igreja ele foi em casa e falou, né? Queria voltar. Aí eu acabei voltando, eu arrependo, né? Claro que eu arrependo, porque senão não estaria aqui passando por tudo isso, né? Se ele pudesse adivinhar as coisas, eu acabei voltando com ele. Mas ele, nessa questão, não. Tá bom. Vou passar a palavra para o Dr. Udi. Uhum. Bom dia, dona Lucinete. Bom dia. Mais uma vez, externar aqui nossa solidariedade em face do evento, mas temos que cumprir nosso dever aqui nesse plenário. A senhora nos relatou aqui que o senhor Davi, ele afirmou algumas vezes, tentar suicídio, né? Esse evento de jogar todos e tal. Esses comentários, eles eram rotineiros, esses sentimentos de autoextermínio eram frequentes? Não. Depois que eu engravidei, ele ficou diferente, ele mudou muito. E assim, eu não sei também se essa questão dele querer se suicidar tinha a ver pelo fato dele não querer ser pai, né? Mas eu acho que se ele tivesse querer suicidar, ele tinha suicidado, não tirar a vida da minha filha, entendeu? Ele tinha tirado a própria vida dele, não tirar a vida da inocente. Ok. Ele mencionava, a senhora falou que ele assistiu o parto e tal, mas ele chegou a mencionar com a senhora, demonstrar o afeto, o amor pela filha, logo em seguida ao nascimento? Eu vou te falar a verdade, quando ele assistiu o parto, que foi cesárea, eu achei assim, eu estava muito nervosa, né? E assim, ele ficou muito assim em pé, olhando, mas achava ele muito frio na dele. Só quando eu fui para o quarto recuperar, né, eu fiquei esperando a anestesia passar e minha menininha, eu estava esperando o médico falar se ia precisar da incubadora ou não. E aí o médico falou que não ia precisar, levou eu e minha menina para o quarto e ele ficou lá comigo até um certo tempo. Eu falei com ele, ele ficou sentado o tempo todo, né? E assim, ele falou assim, eu falei assim com ele, Davi, se você quiser ir embora, você pode ir. Aí ele pegou e foi. E a mãe dele veio. E minha irmã passou a noite comigo lá. Minha irmã ficou, né, mais tempo comigo. A mãe dele ficou a tarde toda comigo. Ele foi embora. Então, a partir desse momento, ele não teve mais contato. É tanto que ele não quis registrar a menina no hospital. Eu fiquei lá de um dia para o outro, né? Fui liberada. Eu não lembro se eu fui liberada no segundo dia
que eu fiz o parto num dia na manhã, como tinha nascido pequenininha, tinha que fazer os exames, eu acho que eu fiquei 2 dias no hospital. 2 dias, eu não lembro se foi 3 dias, não lembro. Aí eu sei que ele foi lá, só no dia do parto, ele ficou até um certo horário, então na tardinha, a mãe dele veio e ficou comigo, né? E aí no outro dia eles falaram, né, que o registro é até 11 horas, 11h30. Aí eu peguei e mandei falar com ele, só que ele falou que não ia. Tá. A senhora nos relatou anteriormente que, se eu não me engano, na sexta, chegou a ligar para o pai dele pedindo para poder ir buscá-lo. Eu ou ele? Mandar buscar ele na Não, casa da eu senhora. mandei mensagem para a mãe dele, falando com ela, manda buscar ele aqui, porque ele tá me insultando, tá me ofendendo aqui, entendeu? Senão eu vou chamar a polícia para ele. Falei de jeito com ela. E aí, eu queria verificar com a senhora o seguinte: durante esse relacionamento seus, né, durante todo o período, era comum a senhora fazer esse tipo de solicitação aos pais? Não. Eu criei um certo assim, medo dele depois que ele apertou minha barriga. Certo. Né? E ele, como ele tava com essas atitudes estranhas, ficou lá em casa 2 dias, assim, foi 2 dias lá em casa seguido e ficou o dia todo lá. Então eu achei estranho, eu mandei mensagem para a mãe dele, entendeu? Eu não tinha o WhatsApp do pai dele. Eu falei assim, Rosinei, fala com o Davi para buscar Davi aqui, porque ele tá me ofendendo, tá me xingando com palavras, senão eu vou chamar a polícia para ele. Falei de jeito com ela. Mas... Só que eu não falei perto dele. Ah, tá. Ele não ouviu eu falar. Certo. E nesse momento em que você liga solicitando, né, o que te levou a fazer essa solicitação? Ele tava fora de si, tava alterado? Tava alterado, me ofendendo. Te ofendendo demais? Me ofendendo, entendeu? Eu peguei e falei umas coisas com ele também, porque eu também não ia ficar calada, né? Essas... O tio. Só que ele tava com minha filha, então assim, eu tinha aquele medo. Eu comecei a ficar aquela cisma com ele. Até então, não achei que ele ia ser capaz de fazer isso. Eu achei que ele ia fazer uma coisa comigo ou com minha mãe, né? Porque minha mãe, né? Assim, abaixo de Deus, minha mãe é meu braço direito, me ajuda demais. Então, achei que ele ia fazer uma coisa com minha mãe. Só que ele, né, ele tocou na ferida mesmo, ele foi para me atingir. Ok. Porque se tivesse feito comigo, eu ia morrer, né? E causar sofrimento para minha família, só que ele tirou a vida da minha filha para ver eu sofrendo. Creio eu. Esse estágio de alteração foram só esses 2 dias? Não, igual eu te falei, depois que eu engravidei, eu percebi a diferença, né? Ele foi na primeira ultrassom, ele chorou. Foi na segunda, já não chorou, né? Ele tava caindo na ficha. Aí depois falou comigo que ele tinha chorado, foi de tristeza, que não era de alegria. Aí eu fui vendo, tinha uma coisa estranha. Ele tentou apertar minha barriga. Você entendeu? Mas depois que a criança nasceu, eu não achei que ele teria, né, capaz de fazer isso. Porque não é coisa normal. Não é coisa comum, né? Isso é uma pessoa faz um trem, é uma pessoa muito fria. Ela não tem amor. Ele não tinha amor pela minha filha. Eu acho que ele não tinha amor. Tá ok. Muito obrigado, Ana Lucinete. Muito bem. Perfeito. Então, senhora Lucinete de Aguilar Souza, estamos chegando na reta final. Muito bem, eu fui fazendo várias anotações aqui, fui riscando a que a senhora já respondeu. Como eu mencionei, vão ser só pequenos complementos, né? Ok. A senhora não precisa repetir, se eventualmente tangenciar alguma resposta que a senhora já nos deu aqui. Perfeito. Eu vou pegar como gancho uma das últimas respostas da senhora aqui, que a senhora acabou de nos dizer que considera que uma possível, né, motivação foi para punir a senhora. A senhora usou essa palavra, né? Porque Que ele acho que foi para te passou, punir, né? né? Na quinta-feira ele falou comigo que... Não, sim. Né? Só como premissa para fazer a pergunta. Perfeito. Muito bem. A senhora tem alguma convicção, né? Ou uma suspeita do porquê ele queria punir a senhora? Por quê? Ele culpava a senhora pela filha? Talvez sim, talvez, como ele não queria ter filho, né? Pode ser que ele pensou que eu... Uma vez ele falou comigo que eu queria dar o golpe na barriga. Uma vez ele me falou isso. Aí eu ri na cara dele. Muito bem. Eu fiz essa pergunta, como a senhora mencionou que trocou os medicamentos, então foi só para se ele te culpava por ter trocado ou não. Não, na época até fui na médica, né? Eu até falei com ela, se um dia eu quisesse engravidar, eu tinha 36 anos na época, né? Tomei assim, uns 10 anos de concepcional. Aí ela falou comigo, né? Vamos fazer um exame de hormônio. Entendeu? Pra você ver. Ela falou que a gente faria um exame de hormônio. Aí ela falou, você vai trocar o remédio. Então, assim, nesse período eu tô com o remédio, né? Acabei tendo a relação com ele e acabou acontecendo. Então, assim, foi muito rápido. Não, perfeito. Eu lembro que a senhora descreveu, e realmente tem um risco grande de trombose, né? Se ficar muito tempo, realmente era uma preocupação legítima da médica. Muito bem, então, aqui. Perfeito. Tenho só mais 2 tópicos.
Ok, deixa eu ver como que eu vou formular aqui essa pergunta. É que os doutores não abordaram esse tema também, que é uma convicção da senhora, que eu também considero que é intrinsecamente ligada aqui com os fatos, mas é uma interpretação da senhora, né? A senhora descreveu, né, várias situações em que precederam, né, ao dia, Sim. e em que depois de ter acontecido, que a senhora mencionou que seriam alguns indicativos, né, de já uma motivação, né? Aí minha pergunta é a seguinte: a senhora considera que foi um ato premeditado dele? Com certeza. Sim. Aí, Desde o momento que ele apertou minha barriga, eu acho que ele já premeditou. Ele estava tentando matar minha filha de alguma forma. sim. Aí a senhora não precisa descrever novamente as situações, mas a senhora consegue elencar quais situações, o conjunto de quais situações que fizeram a senhora chegar nessa conclusão? Foi a tentativa dele apertar? Apertar minha barriga e esse motivo dele me ameaçar por telefone, né? Falando que ele ia fazer uma coisa, né? Que eu, o resto da minha vida eu não ia esquecer. Isso para mim foi uma ameaça, né? Um alerta, uma ameaça, para mim é a mesma coisa. Isso foi que dia mesmo? Foi na semana? Foi na quinta-feira. E ele foi lá em casa na sexta e no sábado e ficou lá em casa praticamente a tarde toda. Não, perfeito. Aí eu lembro que a senhora Coisa que ele não fazia normal. Não, perfeito. A senhora já descreveu com detalhes as situações. Como eu sei, só para fechar o quebra-cabeça aqui. Sim. Ok, muito bem. Tá, perfeito. As minhas perguntas que tangenciam aqui os fatos acabaram. Eu vou ter só algumas pouquinhas, Lucinete, que você pergunta sobre a senhora, para a gente conhecer um pouco melhor. Na verdade, estou conhecendo a senhora hoje, né? Pela primeira vez, os jurados aqui também. A senhora pode nos dizer, a senhora atualmente tem alguma profissão, tem alguma atividade profissional? Sou vendedora, eu vendo cosméticos, né? Calçados também. No momento não estou trabalhando fixo, até porque eu trabalhei, né, um tempo, só que na verdade eu trabalhei muito tempo, né, para os outros. Só que até porque isso mexeu muito comigo e até para trabalhar assim eu tô um pouco traumatizada. E a senhora é autônoma ou tem algum chefa, né? Não, eu sou revendedora mesmo, eu pego os produtos, né, cosméticos para revender e os calçados eu pego por encomenda mesmo, mas é por conta própria. E aqui em Teoflotone ou em outra cidade? Sim, sim. Aqui em Teoflotone, a senhora foi criada aqui em Teoflotone? A vida toda. A vida toda? Gosta daqui da cidade? Gosto, sim. Ah, perfeito. Muito bem. Então era essa que eu falei só para conhecer, porque a gente fez muitas perguntas do relacionamento, né? Conhecemos um pouco melhor e acabamos não conhecendo também um pouquinho aqui a senhora. Finalizei aqui da minha parte. Me dirijo às senhoras e senhores jurados. Algum de vocês 7 tem alguma pergunta? Perfeito. Podem levantar a mão, já vi que tem um egrégio, né, jurado aqui do fundo. Mais alguém? Não? Perfeito. Muito obrigado, viu, Pierre? Perfeito. Muito bem, isso aqui tangencia um tema que a senhora mencionou, mas eu também não me recordo se já foi feita essa pergunta, né? Perfeito. A pergunta é a seguinte, Lucinete, para a gente voltar, quando a senhora estava gestante e mencionou que foi uma cesárea, né? Quando ela nasceu? Foi de emergência, Perfeito. 36 semanas. E a senhora, porque eu me lembro, mencionou que ele ficou muito pouco tempo no hospital, né? A senhora descreveu um pouquinho da família dele, que foi lá também, né? Mas a pergunta é a seguinte: se ele passou alguma noite no hospital após o parto? Não, minha irmã que passou a noite comigo. Até porque também minha irmã, ela né, tem experiência, ela me ajudou, porque, né, criança. Então, assim, ele foi embora à tardinha, a mãe dele ficou comigo lá, depois não passou nem a noite, é tanto que ele nem voltou lá para registrar a menina. Entendi. Essa parte do registro a senhora descreveu bem Sim, também, mas então não passou a noite. Muito bem. Senhoras e senhores jurados, mais alguma pergunta? Não? Então pode devolver, PR, por gentileza. Muito bem, senhora Lucinete, tem uma expressão que é muito usada, né, nos tribunais, a gente vê bastante, tem uma tradição maior nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, na África do Sul, do Tribunal do Júri. E eles mencionam que em apurações, né, em que as vítimas, né, comparecem, que é o dia da vítima na corte, né, o dia da corte. Então, lá é comum fazer uma pergunta aberta final, se além de todas as perguntas, porque a senhora só participou conosco, direcionada nas nossas perguntas. E lá eles sempre fazem, e eu farei aqui para a senhora, uma pergunta aberta. Se tem mais algum fato, alguma circunstância, algo que a gente não perguntou, e a senhora gostaria de deixar registrado aqui para o julgamento, ou a senhora acredita que passou todas as imagens? Meio constrangedora, sabe? Até para me falar aqui. Teve uma vez que a gente estava assim, deitado, e ele queria ter relação sexual comigo, e eu não quis. E ele, assim, tentou forçar um pouco. E eu percebi que ele estava querendo filmar. E na história eu dei um tapa na cara dele. Vou falar a verdade. Eu fiquei tão nervosa que eu dei um tapa na cara dele. Falei, isso não se faz. Entendeu? Isso não se faz. Agora, eu não lembro se eu estava grávida. Então, assim, eu queria forçar uma relação sexual comigo sem meu consentimento. Inclusive, ele estava tentando filmar com o celular dele. Só que eu não deixei. Agora, eu não sei se ele estava querendo filmar. Eu não sei.
Só que eu achei assim, um absurdo que ele estava fazendo comigo, entendeu? Não, É perfeito. uma coisa constrangedora para mim falar, mas eu preciso falar. Sim. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de registrar conosco? Acho que, igual eu falei, fiquei assim, eu vou ser sincera, por ele falar que essa questão, falar que eu maltratava minha filha, sabe, assim, ele usando a mentira, mas eu estou usando aqui a verdade. Então, para mim, tá tranquilo, estou em paz, entendeu? Eu creio que a justiça vai ser feita, porque tem justiça aqui na Terra, né? E aí, Perfeito, né? muito obrigado, senhora Lucinete. Em nome do Poder Judiciário, agradeço pela participação, a presença da senhora. Sei que, né, que é difícil, né, não é fácil vir conversar com uma situação tão íntima, né? E certeza. nem mencionando, não é sobre o tema. E tudo aqui é gravado, que é feito com o intuito para a senhora não precisar voltar mais, não precisar conversar mais conosco. Isso vale também fora aqui da sociedade, né? Se alguém, né, Sim. familiar, alguém perguntar do assunto, a senhora, claro, né, não é obrigada nunca a falar mais sobre o assunto se a senhora não quiser, né? A senhora Mas sempre tem um que, né, a gente acaba falando. mas se a senhora se quiser, sempre pode falar, não, já falei na justiça, era lá que eu tinha que falar, né? Sei que pode parecer algumas pessoas levarem a mal, mas é o direito da senhora de não falar mais com mais ninguém se a senhora não quiser sobre o assunto. Tá bom? Ok. Perfeito, muito bem, pode pausar a gravação. É que só deixar registrado, de 10 segundos, também vou elogiar os doutores, foram também muito educados, né? Gentis, corteses, e então deixo registrado aqui, muito brevemente, pela participação de todos. Pode pausar, por gentileza. O outro já estava grande, né? Não, ótimo. Já tem. Muito bem, senhor Carlos Renato Pereira Peixim de Souza. A pronúncia é Peixim, é isso mesmo? Correto. Perfeito, muito bem. Carlos, meu nome é Reginaldo, né? O juiz que preside aqui essa audiência. É previsto na lei que eu possa lhe fazer algumas perguntas, doutor promotor, as doutoras advogados, doutores advogados e as senhoras e senhores jurados também, tá bom? Para responder, é muito importante que o senhor fale bem próximo aqui do microfone. O senhor pode segurar, igual eu estou segurando aqui, para mexer, deixar mais próximo da boca do senhor, tá bom? Muito bem. Carlos, qual que é a profissão do senhor? Qual que é a profissão do senhor? O senhor tem alguma atividade profissional? Trabalho na Supergás Brás. Pode subir um pouquinho mais o microfone. Trabalho na Supergás Brás. Tá. Perfeito. Carlos, a gente vai lhe fazer algumas perguntas. O fato, imagino, tenha sido marcante, né? Imagino também que o senhor saiba qual que é o tema aqui dessa audiência. Na condição de testemunha, a todas as perguntas, o senhor somente pode responder com a verdade, sob pena do crime de falso testemunho. Essa obrigação é a respeito de tudo que o senhor souber e tudo que o senhor se lembrar. Se o senhor não tiver conhecimento, né, não se lembrar, não tem problema, o senhor responda nesse sentido, né, que não sabe ou que não lembra. Tá bom? Mas o senhor também não pode omitir nenhuma informação. Se o senhor tiver conhecimento, o senhor tem que responder com a verdade. Podemos começar? Podemos. Perfeito. Doutor promotor de justiça é quem inicia? Tem a palavra, doutor. Bom dia, Carlos. Tudo bem? Bom dia, joia. Ô, Carlos, aonde que o senhor estava no dia 28 de maio de 2022, por volta das 19 horas e 50 minutos? Eu estava em frente da minha casa, sentado na porta do barzinho lá em casa, mexendo no celular. Você estava num bar na porta da sua casa? Isso. E o que o senhor viu esse dia, nesse momento? Ô, moço, eu estava mexendo no telefone, aí eu respondi minha mãe não, minto. Com a menina no telefone, no WhatsApp. Peguei, respondi, desliguei o telefone, coloquei ele no bolso. Dei de olhar pro lado da esquerda. Aí dei de olhar para cima. Do nada eu olhei para cima. Aí eu vi esse cara passando, correndo, em direção à laje. Aí eu nem mal dei nada não, entendeu? Aí ele passou. Do jeito que ele passou, ele jogou. Tipo, quando você pega a bola de basquete e arremessa, ele jogou, fez de jeito. Aí eu fiquei de boa na minha. Sentado na cadeira que eu tava, eu fiquei. Aí beleza. Passou uns tempinhos, a mãe da menina desce correndo as escadas, chorando. Minha filha não, minha filha não, minha filha não. Aí foi que eu, tipo assim, eu falei, esse aqui é uma criança, né? Do jeito que jogou, ficou, eu falei assim, esse é um animal. Eu não vou levantar pra ver. Que eu não sou curioso, né? Aí ela pegou e desceu correndo. Aí tava vindo um carro em direção à menina. A mãe da menina entrou na frente do carro. Falou assim, minha filha não, minha filha não. Aí o carro desviou e passou. Ela pegou a menina e veio correndo na minha direção. Toma, minha filha, deixa minha filha morrer não, minha filha morrer não. Aí ela pegou e entregou a menina. Quando ela entregou a menina morreu nos meus braços. Teu último suspiro no meu braço. Tá. Eu sei que o senhor já mencionou, mas só para ficar um pouquinho mais claro, só para não ficar dúvida, o senhor pode repetir o gesto que o senhor viu ele fazendo quando ele arremessou a criança?
quando você pega a bola de basquete e vai arremessar. Ele arremessou. É. Então, não tem possibilidade nenhuma dele ter derrubado sem querer. Foi um arremesso mesmo. Arremesso mesmo. Tá. Quem que tava com ele nesse momento na laje? Tinha alguém com ele ou ele tava sozinho? Ele tava sozinho. Sozinho? Sozinho. Então, e só pra ver se eu entendi. Ele foi até a ponta da laje, arremessou a criança e retornou. É. Tá. Depois disso, o senhor viu ele alguma vez? Não. 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 Só um segundo. O senhor já conhecia ele? Almoço de vista. De vista? De vista. Ele ia com muita frequência naquela casa? Almoço, eu não sei porque eu não ficava dentro de casa, mas eu via de vez em quando lá. Tá. E quem desceu para socorrer a criança foi somente a mãe? A mãe e a avó dela. O senhor chegou aí no hospital com eles? Não, não fui não. Quem foi minha mãe. Só sua mãe? É. Tá. Da minha parte, agradeço. Passar a palavra para o advogado. O microfone está atrás aí do computador. Doutores, podem usar, por gentileza. Carlos, você ficou com alguma sequela emocional depois do que você assistiu? Almoço, eu não fiquei muito, não, mas a gente fica com isso na mente, né? De vez em quando a gente lembra. Só isso, Excelência. Bom dia, Carlos Renato. Qual idade você tinha à época do fato? 15, Hoje você está com quantos anos? 20. Certo. No momento em que a bebê estava na calçada, você que a recolheu do chão, Não, foi a mãe dela. mas você pegou a bebê, né? Eu peguei, ela me entregou, a mãe dela me entregou. A mãe te entregou a bebê. É. Então você teve contato com a bebê. Tive. O que você consegue descrever desse contato que você teve com a bebê? A moça, ela me entregou, a minha morreu nos meus braços só. E depois disso a gente fica tipo, sem cabeça, né? Aí é complicado. Tá certo, satisfeito. Muito bem, passo a palavra à defesa. Fiquem à vontade, doutores. Tudo bom, Carlos? Primeiro, a defesa tem a te pedir desculpa por fazer você reviver esses momentos aí, mas eu precisava que você esclarecesse um ponto pra gente. Você disse pra gente agora que não me lembro se foi a mãe ou se foi a avó que te entregou a criança nos braços. É isso? Você consegue relembrar pra gente quem que te entregou a criança? A mãe dela. Entre o tempo de você ter visto o rapaz arremessando a criança e o tempo da mãe te entregar essa criança, você lembra quanto tempo passou? Vamos, ele jogou, correu. Aí acho que ela, não sei não, que ela tava dentro da casa dela lá, que ela foi procurar a criança, não achou. Ela desceu as escadas correndo. Ela viu que ele já saiu correndo por cima da laje, né? Aí ela pegou e desceu correndo as escadas. Mas então não passou muito tempo, coisa de 5, 10 minutos. Não. Você usou a expressão aqui, ela morreu nos meus braços. É a impressão que o senhor teve ou ela de fato, o senhor consegue precisar que ela faleceu no seu braço? Nos braços. Tá bom. Quer mais algum? Sem mais, excelência. Obrigado. Obrigado, Carlos. Perfeito. Muito bem, Carlos. Eu sei, vou fazer uma ou duas perguntas, né? São só complementos. E muito bem. E que é o seguinte: uma das características narradas aqui pela acusação é a respeito da morte ter sido cruel, né? Um meio cruel. Como o senhor acompanhou os últimos momentos, né, de vida da Isabel, eu sei que pode parecer uma pergunta redundante, mas o senhor só vai ter que falar e responder agora aqui, depois não vai ser mais chamado, né? Não terá novas audiências. O senhor consegue, pela impressão, se lembrar se ela exteriorizou alguma característica, mesmo tão jovenzinha, né? Alguma exteriorização de sofrimento? Ou foi uma morte imediata, assim? Foi um impacto tão grande que ela não exteriorizou nenhum grau de sofrimento? Ela, do jeito que ele jogou, a mãe dela pegou e me entregou. Ela morreu instantaneamente. Então, mas a senhora chegou a ver como que estava o rostinho dela, ou como que estavam os gestos? Ela estava com alguma coisa? Não parei nada, não.
O senhor não conseguiu reparar se tinha alguma exteriorização, né? Eu até imagino, né? A preocupação, claro, é outra, né? No socorro. Então, eventualmente, é claro, só se o senhor se lembrasse. Não, perfeito, era a minha única participação, era essa a minha única pergunta. Indago às senhoras e senhores jurados se há alguma pergunta. Não? Perfeito. Então, pode pausar, por gentileza, Caio. Muito obrigado. Muito bem, então, senhor Fernando Souza de Oliveira. Muito bem. Fernando, consta no documento a graduação de primeiro sargento, está atualizada? Sim, senhor. Muito bem, na condição de testemunha, todas as perguntas, tem o dever de sempre responder com a verdade, sob pena do crime de falso testemunho, tá bom? Sim, senhor. Doutor Promotor de Justiça, quem inicia? Tem a palavra, doutor. Obrigado, excelência. Bom dia, Fernando. Bom dia. Fernando, o senhor se recorda sobre quais fatos se trata essa audiência? Sim, senhor. Sim. O senhor pode narrar para os jurados, por favor, o que o senhor lembra que o senhor presenciou ou ouviu no dia dos fatos? No dia do que iniciou, pode ser, né? Pode ser da sua forma, a forma que achar mais fácil de explicar. Eu estava de serviço como a gente divide a cidade em 3. Só para explicar para os jurados, por favor, o senhor é policial militar? Sou policial militar, certo. Aposentado agora, né? Tá. Mas no dia eu estava na ativa, aí nós estávamos patrulhando, assim denominada Zona Sul, que é essa parte mais da cidade, e como nós somos empenhados pela nossa central, que é o Copom, aí estava eu e meu patrulheiro trabalhando, aí nós fomos empenhados numa ocorrência onde que o Copom passou para nós que um cidadão havia arremessado uma criança de cima de uma laje. Aí nós deslocamos até o endereço onde que tinha passado para a gente, só que no decorrer do caminho, como a gente não acreditava nessa situação, até comentei com o meu patrulheiro, moço, deve ser algum bêbado que arremessou um boneco no chão e o pessoal, a comunidade está falando que é uma criança, por a gente não acreditar no fato. Porque... Fernando, desculpa cortar, só para entender essa parte. O senhor permaneceu 30 anos na Polícia Militar? 30 anos. Então, mesmo permanecendo 30 anos na Polícia Militar, tendo visto diversas coisas graves, Sim, nem sim. mesmo o senhor acreditou que poderia ser verdade isso? Não, eu não. Até o momento que eu cheguei ao local, eu não acreditaria que uma pessoa fazia um tal ato desse por minha profissão, já ter topado diversas outras atrocidades que vinham comover, mas não nessa proporção. Então, E mesmo para o senhor, 30 anos de Polícia Militar, veio centenas de atrocidades, essa foi extremamente marcante. Para a gente que é pai, no meu caso, que eu também tenho uma filha nova também, pequena, eu não cheguei a acreditar que seria um fato real. Tá bom. Agradeço. Puder continuar, por favor. Aí, quando nós chegamos no local, nós deparamos com uma pessoa só na rua e posteriormente saiu uma senhora de uma residência, que, se eu não me engano, seria a avó dessa criancinha, desse bebezinho. Aí nós fizemos contato primeiro com essa senhora, ela nos informou que o bebezinho já tinha sido removido do local, já tinha prestado socorro para ele, e nós deslocamos até o pronto-socorro para inteirar do assunto melhor para fazer o boletim de ocorrência. Tá. O senhor o senhor participou ou tomou conhecimento de como foi realizada a detenção do Davi? O Copom havia passado para nós que ele havia feito contato telefônico. Eu só não me engano no dia se foi via aplicativo ou se foi ligação telefônica mesmo, com um colega meu, subtenente, e nessa ligação eles estavam negociando questão da apresentação dele. Eu não falo rendição porque ele não estava ainda preso, né? Sim. Mas a apresentação dele. Como que foi essa negociação da apresentação? Para ser sincero com o senhor, questão da negociação em si,
eu não participei porque eu estava colhendo ainda informações a respeito do ocorrido. Essa ligação foi feita entre ele, o subtenente e a nossa central Copom. O... Depois, quem que teve contato com o Davi, que levou o Davi para a delegacia? Foram outra guarnição, se eu não estiver enganado, foi do tenente Arna Pablo, e o sargento Amorim, que estavam no GEPAR, que participaram, no caso da prisão dele lá no local, e a condução até a delegacia, onde que eu recebi ele para fazer o boletim de ocorrência. Então, outra equipe, ele se entregou para outra equipe e essa equipe levou ele para o senhor, que apresentou a ocorrência. Para ser sincero com o senhor, essa equipe ainda, ela não tinha ainda aquelas informações do Copom que ele iria se render. Como eles estavam próximo do local, eles iniciaram uma varredura pelo local e localizou ele. Mas esse subtenente que estava negociando via telefone não estava no local no momento da prisão. Certo. E o senhor sabe por que ele teve que negociar a sua apresentação? Por que ele simplesmente não foi até um quartel da Polícia Militar? Segundo o que foi repassado para nós, que ele estava com medo de sofrer algum tipo de agressão ou morte. Então ele sabia o risco que ele corria? Sim, sabia, sim, senhor. Novamente, sobre sua experiência policial, em 30 anos de polícia, é normal uma pessoa cometer um crime e ainda assim ter a frieza de negociar a sua apresentação? Igual eu já expliquei para os senhores e senhoras, eu principalmente, por eu estar trabalhando e lidando com pessoas, eu costumo fazer a leitura, tanto pessoal da pessoa, para saber questão de reação, para ter uns procedimentos operacionais nossos. Mas dessa maneira não, senhor. Nem mesmo o senhor viu isso? Não, senhor. Tá. O senhor teve contato com ele na delegacia? Sim, senhor. Como que ele estava? Assim, igual eu falei com o senhor, pela leitura que a gente faz de ambiente, para ter uma atuação melhor, eu não apresentava tanta preocupação, não apresentava, assim, tanto transtorno. Por que eu falo isso para o senhor? Normalmente, quando uma pessoa, a primeira coisa que ela faz quando ela arrepende é expressar através de choro, ou então, talvez, uma inquietude ou qualquer coisa. Mas ele estava normal, como eu estou conversando aqui com o senhor, do meu jeitinho. Então, nem na delegacia, após ter sido preso, após ter arremessado a filha da laje, ele não estava nem chorando? Não, senhor. Não. Nem um Eu pouco? fiquei em torno de praticamente quase a noite toda com ele lá, redigindo o boletim de ocorrência, esperando mais informações para a gente ter um boletim. Inclusive, o boletim não está muito bem elaborado, pelo que eu não tive condições de fazer certas perguntas à mãe, porque ela já estava bem transtornada, e eu não tive condições de conversar com ela para inteirar mais assunto. Certo. E última dúvida, o que ele falou dos fatos? Ele chegou a mencionar por que ele teria feito aquilo? Como é direito constitucional dele manter o silêncio, nós fizemos essa pergunta para ele em vários períodos da confecção do boletim de ocorrência, para ele expor a narração dele sobre o acontecido. Ele preferiu ficar calado. Ele estava consciente e optou por permanecer em silêncio. Sim, senhor. Tá bom. Eu agradeço, senhor Fernando, da minha parte, sem mais perguntas, passar a palavra aos demais. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber do senhor se quando o senhor chegou ao local dos fatos, o senhor viu onde a criança... O senhor chegou a ver o local onde a criança caiu? A senhora refere assim a espaço? Isso. Sim, senhora. Ela caiu em qual espaço? Ela estava na rua mesmo, pavimentada, na rua onde que até uma das testemunhas que eu qualifiquei falou que ela tinha caído.
Mas ela caiu na rua mesmo, no calçamento. No calçamento do lado de lá da rua? A casa está desse lado, ela caiu quase próximo ao meio-fio da outro pedaço da rua. Tem a rua, uma calçada, aqui a casa dele e um espacinho da calçada. Ela caiu nessa parte aqui, bem próximo. Sem mais perguntas, muito obrigada. Muito bem, Fernando. Passa a palavra ao Paulo da Defesa. Bom dia, senhor Fernando. Tudo bom com o senhor? Tudo jóia. O senhor alegou que teve contato, né? Lógico que redigiu o boletim de ocorrência. No momento em que o senhor teve contato com o acusado, ele apresentava algum tipo de surto? Algum estágio fora da normalidade? Não, tá tranquilo. 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 Aparentava ser uma pessoa normal? Sim. No seu modo de ver? Sim, porque a primeira vez que eu tinha visto ele, não conheço, nem nunca vi, foi a primeira vez. Então, para mim, estava normal, assim, questão de pessoa. O senhor relatou aqui que em mais de 30 anos de carreira, né? Gostaria até de parabenizá-lo pelos serviços prestados a toda a sociedade. Obrigado. E a aposentadoria justa e merecida. Uhum. Mas, diante de toda a sua carreira, o senhor já lidou com alguém que, mesmo diante de um cenário tão comovente, já lidou dessa forma? Dessa forma, não. Dessa forma está sendo a primeira. Da minha experiência policial. Ao seu modo de ver, era completamente fora do padrão? Fora, sempre foi. Assim, eu nunca atendi um caso nem semelhante a isso aí. Nem semelhante. Essa normalidade que o senhor relata, seria essa normalidade um sintoma de psicopatia, de psico... Só um minuto, doutor. Tem uma questão de ordem, doutor Bruno? Doutor, gostaria de solicitar o indeferimento da questão, que essa questão de ordem técnica, a testemunha não tem conhecimento e é analisado já no âmbito pericial. A testemunha narra sobre o fato. Eu entendi o tópico que os doutores queriam perguntar, mas realmente o modo como foi formulado seria o modo técnico para um psiquiatra, né? Mas se o doutor quiser... Perfeito, excelência. Mas é só analisar a conduta no momento, né? Só vou reformular, então... Se o doutor até me sugerir, se o senhor já atuou em algum caso em que o autuado, né, se o senhor ficou sabendo depois no processo, teve algum diagnóstico de psicopatia, se a conduta era similar, se poder, isso eu considero que seria pertinente se o senhor teve na experiência, né? Não, essa é diferente. Mas o senhor já chegou a ter algum... Já, e de todas as vezes que eu participei com pessoas que a gente chama lá em surto psicótico, o cometimento do ato dele é bem diferente. Esse, a meu ver, ele foi como eu posso falar com o senhor, esse ato, para mim, ele foi mais questão de vingança do que a própria natureza da situação. Não foi um ato assim que eu posso chegar para o senhor e falar assim, não, essa pessoa estava em surto, por isso que ela praticou isso, porque houve tempo dele rever essa situação, pelo que a gente coletou no local. Minha última, até para devolver a palavra aos autores, é claro, e fazendo esse filtro, né, para os jurados, que é a nossa pergunta da experiência enquanto policial militar do Fernando, né, que o Fernando não é técnico sobre o tópico, mas então, pegando dessa experiência, o senhor consegue diferenciar na visão do senhor, então, da experiência enquanto policial, não enquanto médico, né? Quais seriam essas características de diferença, que o senhor mencionou que era bastante diferente, né? Se o senhor conseguir elencar, né, por que o senhor chegou a essa conclusão? Que características seriam? Se o senhor se lembrar, claro, né? Sim, essas características que a gente tem no local quando a gente está atuando, é que é o normal da pessoa apresentar bastante agressividade, não ter consciência do local, mais ou menos assim, não ter consciência daquele local, e a forma que a pessoa pratica quando ele está em surto, é bem diferente, não tem assim, igual a mãe passou para a gente que ele teve lá antes, conversou com ela em horário diferente. Então, assim, é mais ou menos essas características de diferenciar a pessoa que está em surto com a pessoa que não está em surto e está em estado normal para praticar um ato.
Perfeito, só até mencionando para o Jorge, há vários documentos isso, e na fase a contento, tenho certeza que os doutores vão abordar esses tópicos também, mas fique à vontade, tem a palavra, doutores. Obrigado, Excelência. Fernando, até pela sua própria narrativa, 30 anos de profissão, o senhor nunca tinha se deparado com a situação dessa. É difícil o senhor responder sem externar as suas opiniões em relação ao caso. Eu precisava que o senhor só frisasse para a gente, repetindo, e aí, parafraseando, inclusive, o doutor Bruno Promotor, que disse que ao longo da sua carreira de 30 anos, o senhor nunca se deparou com uma situação dessa. Então, a pergunta que eu faço para o senhor, sem a questão da opinião, se foi vingança, se não foi, o comportamento do réu, do momento do cometimento do crime até o senhor se encontrar com ele na delegacia, foi um comportamento fora de padrão de todas as prisões que o senhor fez ao longo de 30 anos? O comportamento dele? Não. Não. É porque um pouco atrás o senhor disse que sim. Não, eu falo assim, ele estava normal. Não, essa parte de normal, Essa parte de normal, ele estava normal. Ele não apresentava para eu ter assim para eu chegar para o senhor e falar assim, não, aquela pessoa ali, ela está em surto. Não é isso. Não, esquece a questão do surto. Isso. O cenário todo. Uma pessoa tira a vida de outra e é encontrada logo depois e reage, como o senhor disse, normal na delegacia. Esse padrão, ele é fora da experiência que o senhor já viu? Não, fora não. É igual. Mas é porque no começo do depoimento o senhor disse que era fora do padrão. Da pergunta do promotor perguntou sobre outro assunto. Aí eu respondi. Eu estou falando com o senhor da hora que a guarnição prendeu ele, entregou ele na delegacia, ele apresentava normal. Normal. Sem estar gesticulando. É isso aí que eu estou tentando explicar para o senhor. Entendi. E o que é fora do normal nessa ocorrência para o senhor? Para eu, questão da pessoa? Não, o que o senhor entender que é fora do normal ao longo da sua experiência. Pega a sua carreira, pode constituir uma linha de tempo de 30 anos e essa foi diferente. O que é anormal nessa? Para meu atendimento, a pessoa que eu entendo fora do normal é uma pessoa que vai estar agressiva, que vai estar inquieta. Esse, para mim, é fora do padrão que eu atendo. Eu entendi. Eu acho que é porque o senhor não conseguiu entender minha pergunta ainda. O senhor disse na pergunta do doutor Bruno que essa ocorrência foi fora do normal. Essa, específica. Ah, tá. É isso que eu preciso saber do senhor. Fora do normal é porque eu nunca atendi uma outra com esses requisitos. Só isso. É só isso que eu preciso saber. Tá ótimo. Deixa eu perguntar outra coisa para o senhor. O senhor demorou chegar no local desde o chamado até a hora de encontrar com o corpo? Doutor, eu não estava tão próximo, mas na região eu estava. Eu não posso falar para o senhor porque, assim, aonde que eu estava, porque no decorrer do tempo a gente o senhor sabe, a gente vai ficando mais velho, vai esquecendo certas coisas. Então, mas eu estava próximo, não tão próximo assim, distanciamento, que eu posso falar com o senhor assim, 1 quilômetro, assim, mais ou menos nessa situação. Mas o senhor acha que demorou tempo? Tempo-resposta. Quanto tempo mais ou menos o senhor teve da comunicação do Copom até a chegada no local? Se eu não tiver enganado, eu acho que foram entre 5 a 10 minutos. Tá ótimo. Quando o senhor chegou no local, o senhor se recorda se a criança, se ela já tinha falecido? Não colhi essa informação. A única informação que eu tive é que ela tinha sido socorrida, só. Se ela tinha falecido, ainda não. Mas ela estava no local quando o senhor chegou? Não, já tinha sido removida. Então, quando o senhor chega no local, ela já não está lá mais? Não, já está lá mais não. Já estava no pronto-socorro. Então, nesse intervalo aí de 5 a 10 minutos, alguém já teria dado socorro e levado ela? Já tinha encaminhado ela. Só não me engano, eu só não posso afirmar para o senhor se foi por um veículo oficial, como ambulância, essas coisas, só foi por terceiros. Que a gente fala que são pessoas civis. Não, tranquilo. Sem mais alguma, doutor? Não. Sem mais, excelência. Obrigado, Fernando. Perfeito, não tenho anotações. Indago as senhoras e senhores jurados. Muito bem. Vamos pegar a uma pergunta. Perfeito. Muito obrigado. Perfeito. Muito bem.
Senhor Fernando, a pergunta é o seguinte, também é da atuação, né, profissional do senhor. Sim, senhor. O senhor já atendeu alguma outra ocorrência envolvendo o Davi, né, que é o acusado deste processo? Já tinha atendido no passado, antes? Já Não, teve... não, senhor. Não? Nunca. É a primeira vez que eu vi e tive contato com ele foi nessa ocorrência. Perfeito, muito bem. E algum colega do senhor? O senhor não, era desconhecido quando foi chamado o nome, assim, não tinha nenhum... Não, senhor. Questão assim, para eu chegar para o senhor e falar assim, eu conheço, assim, vamos supor, de alguma proximidade, de alguma outra pessoa. Algum outro histórico de violência? Não teve? Não, senhor. Foi a primeira vez que eu a vi. Feito, muito bem. Mais alguma indagação, senhoras e senhores jurados? Pode pausar, por gentileza, Caio. Muito bem, então só como uma questão preliminar que eu esqueci nas anteriores, e agradeço também aos doutores defensores pela lembrança, né, que manifestaram que não oposição, na verdade, né, o desejo que o Davi compareça aqui conosco apenas no interrogatório, né, durante os depoimentos, que não haveria necessidade, não é uma obrigação, é um direito, e que não haveria o desejo de exercê-lo, né, neste momento. Sim, confirmamos, excelência. Perfeito, muito obrigado aqui aos doutores, vai constar também por escrito na ata, mas, claro, né, quanto melhor sobrado que faltar, né, quanto mais informações, melhor. Muito bem, então, agora sim, iniciando, senhor Gilberto Gomes Moreira, agradeço pela presença do senhor, meu nome é Reginaldo, juiz que preside essa sessão plenária do Tribunal do Júri. O senhor já assistiu algum júri antes? Já participou? Eu participei há muitos anos atrás, quando eu era assessor do Paulo Portugal, né? Me lembro que foi no julgamento do Antônio Pereira, muitos anos atrás. Muitos anos? Então, bem-vindo de volta. Perfeito, então, bem-vindo de volta. Qual que é a profissão do senhor Gilberto? Eu sou, hoje, né, proprietário de aplicativo de transporte de passageiro. E também motorista também, né? Proprietário e motorista. Perfeito. Muito bem. O senhor tem algum grau de parentesco com alguma das partes aqui do processo, especialmente com Davi? Primo, tio, irmão? Grau de parentesco, não. Não? Tem alguma amizade íntima, intimamente próximo dele? É assim, né? A gente não tem grau de parentesco, mas por ter sido criado na mesma igreja desde criança, né? Na verdade, conheço desde antes de nascer, porque os pais casaram, fui no casamento deles até, né? Então, conheço desde criança mesmo. Muito bem, mas esse conhecimento do senhor compromete a sua capacidade de dizer a verdade, tudo que for perguntado? O senhor tem algum interesse específico em ser parcial aqui na causa? Perguntas aqui que eu souber responder, eu vou responder com a plena verdade, até porque eu sou cristão, né? Cristão não condiz com mentira, né? Perfeito. Muito bem, então na condição de testemunho, senhor Gilberto, a todas as perguntas, o senhor tem essa obrigação, né, de responder com a verdade, sob pena do crime de falso testemunho. Ok. Bom, muito bem, os doutores defensores têm a palavra. Obrigado, excelência. Antes de iniciar, só render homenagem aqui, ele citou Paulo Portugal, doutor Paulo Portugal, advogado criminalista da nossa comarca, aí de longa história, de uma memória, de um apreço muito grande por nós, que bom que o senhor foi assessor dele. Senhor Gilberto, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje o julgamento é o julgamento do caso do Davi, que o senhor conhece, em relação ao crime que ele teria cometido em relação à filha dele. Eu gostaria de perguntar para o senhor, chegou informação para a gente que o senhor teve com ele às vésperas, um dia antes ou poucos dias antes. Primeiro eu gostaria que o senhor narrasse para a gente como é que era o comportamento dele, já que o senhor conhece há muito tempo, como que estava o comportamento às vésperas e se o senhor sabe alguma coisa específica sobre o crime. Bom, doutor, me lembro que foi numa quarta-feira, se não me falha a memória, numa quarta-feira. Eu sempre que eu encontrava com o Davi, né, e ele falava comigo a preocupação que ele estava com o nascimento da filha dele, né? Me parece que já tinha pouco mais de um mês que ela tinha nascido. E ele estava muito nervoso naquele momento. Eu perguntei por que ele estava nervoso. Ele falou, seu Roberto, esqueci o nome da mãe da criança aqui. Ela falou que vai mandar me prender se eu não pagar a pensão da criança. Eu fui assim, moço, mas esse negócio de pensão não é assim, mandar prender de qualquer jeito, não. Eu tenho que ir com o juiz avaliar se você tem condições de pagar o valor X ou não. Dei aquele conselho para ele, assim, né, de pouco conhecimento que a gente tem sobre isso, que ele se acalmasse com aquilo. Né, que de qualquer forma, se ele não tivesse condições, falei com ele assim, a gente como amigo ajudaria ele a pagar, né?
no caso, e, e percebi que Davi já vinha uns dias, já meio assim, parece que estava voando, voado, né? Desligado do mundo real. Até porque, se me permitem relatar, eu presto serviço ali no estacionamento de um grande mercado em Teoflotone. Se me permite citar o nome, posso citar? Martim Fique à vontade, pode citar. né? E ele chegou a trabalhar lá uns dias. E eu percebia que Davi não estava no normal dele. Não estava normal. Entendeu? Atendimento diferenciado, né? Deixando itens sem passar, e toda hora o fundo de caixa chamando a atenção dele. Né? Mas eu não tinha liberdade para chegar e perguntar se ele estava passando algum mal, porque eu não sou funcionário direto do Martim, mas eu presto serviço externo. E vinha notando nessas falhas assim dele, né? O comportamento dele. E nesse dia ele falando que estava preocupado, eu juntando as coisas assim, então pode ser por causa disso, né? Foi na quarta-feira, assim, antes do fato aí, infelizmente crítico, né? Que aconteceu dele participar desse crime aí da morte da filha dele. No dia do crime, o senhor teve contato com ele, o viu no dia, sabe de alguma coisa do evento em si? Não, senhor, no dia não. O senhor conhece ele desde de pequeno ou Sim, recentemente? desde o nascimento. Desde o nascimento até esse momento que o senhor narra para a gente, que ele estava meio avoado, meio fora de si, o senhor consegue precisar para a gente se o comportamento dele mudou drasticamente? Era como se fosse outra pessoa, outro comportamento, outra situação, outra forma de lidar com as pessoas? Sim, quando criança, a gente brincava muito na igreja, né? Bem mais novo que eu, né? Eu já era adolescente, ele da sala de juvenil lá embaixo. A gente via que Davi tinha um comportamento diferenciado das crianças, sempre mais reprimido, mais afastado das crianças, né? Hoje em dia tem o tal do autismo, parece que eles falam, né? Autista. Né? Essas características do autista hoje, ele sempre teve, quando criança. Mas ele era uma criança violenta, por exemplo, quando o senhor conhecia ele pequeno? Assim, eu não consigo falar se era violento, porque eu nunca vi ele agredir ninguém. Mas ele tinha um comportamento diferente das demais crianças. Entendeu? Ele era agressivo nas reações, conversava na sala de aula, ou durante a igreja, ou depois que cresce, tinha comportamentos de agressividade com o senhor, com os familiares? Não. Comigo e com familiares meus e com os demais membros da igreja, agressividade, não. Comportamento diferenciado, sim. Entendeu? Não fazia. Às vezes, as coisas que os crianças faziam era mais quieto, mais calado que o cantinho dele, entendeu? Mas agressividade nunca percebi, nunca vi. Ele em agressividade, não. Boa tarde, seu Gilberto. Boa tarde. Bom dia ainda, Bom desculpa. dia, né? Deu Tô meu dia, né? adiantado. O senhor já teve conhecimento de algum sentimento por parte de Davi em retirar a própria vida? Não, nunca. Assim, no dia que a criança nasceu, eu lembro até hoje também, eu estava ali no ponto de ônibus próximo ao estadual, colégio estadual, né, o Alfredo Sá, com o estadual. Eu parei ali por volta de umas 4 e um pouquinho da tarde, quase 5 horas, para poder chamar passageiro, né, poder pegar uma corrida retorno, né? Aí percebi ele sentado lá e não tinha passageiro para descer na hora, parei o carro para esperar chegar e sentei lá, comecei a conversar com ele. Foi o dia que ele falou comigo que tinha nascido a criança dele, eu dei parabéns, né? Parabéns, virou papai, né? Mas ele estava ali, um sentimento muito pesado. E ele chegou em falar de pôr fim à vida dele, eu lembro disso. Não de forma direta, mas eu esqueci de falar também, eu sou bacharel em teologia, estudo muito psicologia pastoral, percebi naquele momento ali que as falas dele eram para acabar com a própria vida dele, porque não estava aguentando mais a situação. Tá ok, muito obrigado, seu Gilberto. Sem mais nada. Perfeito. Muito bem, doutores, encerraram? Perfeito. Muito bem. Senhor Gilberto, vou passar a palavra ao polo de acusação. Doutor Bruno, pelo Ministério Público. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor Gilberto. Tudo bem? Bom dia. Gilberto, o senhor mencionou que teve uma conversa com ele, que ele falou que estava com medo de ir preso pela pensão. O senhor pode explicar um pouco melhor como que foi essa conversa, por favor? Doutor, sim,
Porque tem muito tempo isso, né? 3 anos atrás. Pode ser da forma que o senhor lembra. Não precisa falar. Então, é exatamente o que eu falei mesmo. Eu falava que tinha medo de ser preso, que, segundo ele, a mãe da criança ficava pressionando ele, né? Para poder pagar a pensão. Então, uma das coisas que estava afetando ele seria o medo de ir preso por pensão. Também, Tá bom. era isso. Agradeço. Ele falava Minha comigo, parte era foi isso, né? Muito bem, assistência de acusação, caso tenha indagações. Seu Gilberto, o senhor afirma que no dia que o senhor parabenizou por ser pai, que ele estava com sentimento pesado e outras coisas. O que o senhor quis dizer com essas outras coisas? Assim, ele tava ali, ao mesmo tempo, alegre que nasceu criança, ele estava sentindo pesado porque, segundo ele me falou ali, que ele vinha sendo pressionado por essa mãe dessa criança. Ele chegou a mencionar para o senhor se ele queria ser pai? Se chegou a mencionar se queria ser pai? Não, assim diretamente não. Ele chegou a mencionar algum conflito com a igreja e ele está tendo um filho fora do casamento? Não, essas coisas não. Sem perguntas, Excelência. Feito. Muito bem, olhando aqui, conferindo minhas anotações, Gilberto, eu vou pegar um tópico da conversa da pensão também, só para confirmar a informação, pelo que eu entendi, foi na semana do falecimento da Isabel, né, da bebezinha? Foi na semana. Não falha a memória, foi na quarta-feira, Na sim. qua- Acho que 3 dias antes, né? Parece que foi no sábado, o ato aconteceu, Uhum. o fato. Perfeito. Isso foi a introdução para eu fazer a pergunta. O senhor se lembra se... Então ficou claro, né? Como o senhor descreveu. O senhor se lembra se ele falou qual que era o valor que ele temia para cobrar? Se seria Não, excessivo? Ele falou assim, não, porque vai me cobrar X, ou ele só falou, não, vai me cobrar e não deu detalhes. É porque nesse período ele já tinha sido dispensado do Marte Minas, né? Aí ele falou que estava com medo, porque a mulher falou que a prendesse não pagasse a pensão. Uhum. Não falou o valor, não, entendeu? Aí eu que questionei com ele na época, eu falei com ele, né? Não questionei, foi com ele, moço, pelo pouco que eu entendo negócio de pensão, é 30% do que você ganha, do que você tem rendimento, que o juiz vai determinar você pagar. E se caso eu terminar 30% no salário mínimo, se não tiver, a gente tem vazão aqui, a gente ajuda. Né? Pra ver se ele- Perfeito. Aí ficou claro na resposta do senhor, depois do detalhe da descrição da conversa. Foi só a questão do valor, que eu estava na dúvida se ele chegou a mencionar ou não. Mas perfeito. Então, sobre a pensão, não tenho novas indagações. Eu fiz uma outra anotação, deixa eu confirmar se o senhor já respondeu. Sim. Perfeito. A pergunta é a seguinte. O senhor respondeu também bem claro, né? Foi uma das últimas perguntas, como estava o estado de espírito dele. O senhor mencionou, né, que era um misto, né, de alegria, mas também que parecia ele tá com peso. Aí minha pergunta é a seguinte: o senhor chegou a ter essa mesma impressão, conversou com o pai ou com a mãe dele, com a família estendida, né, a família do Davi, nesse período, né, logo após o nascimento? O senhor chegou a conversar, ter algum contato com a família dele para saber como que a família recebeu esse nascimento, se ela estava feliz, estava triste, ou também se era uma sensação mista da família do Davi? Não, senhor, não cheguei a ter conversa com familiares depois dessa conversa que eu tive com ele, não. Não. Perfeito. Eram só esses meus dois tópicos. Me dirijo às senhoras e senhores jurados. Algum de vocês tem alguma pergunta? Não? Perfeito. Então pode pausar, por gentileza.